aqui onde tudo começou. Tantos sonhos que ganharam asas pra voar, espalhados pelo mundo sem jamais esquecer que esse é o nosso lugar. Portas que se abrem, caminhos a trilhar, mas sempre tem um jeito da gente se encontrar. E volta pra casa pra compartilhar histórias que inspiram pra gente se conectar. Aqui é ponto de partida e de chegada, aqui a nossa jornada é sempre celebrada. De volta pra casa pra compartilhar histórias que inspiram pra gente se conectar. Aqui é ponto de partida e de chegada, que a nossa jornada é sempre celebrada. De norte a sul, de área e mar, a vida leva, mas faz a gente lembrar que Univale é raiz, é conexão, é força, é futuro, é inspiração. De volta pra essa casa do saber, pra celebrar, juntos pra somar. Aqui começou, aqui vai continuar, o ciclo continua pra gente se encontrar. Aqui começou, aqui vai continuar, o ciclo continua pra gente se encontrar. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa receber vocês para mais uma Semana Lumine Univale, que é um evento pensado para celebrar os nossos ex-alunos, diga-se Alumni, e compartilhar experiências inspiradoras e fortalecer os laços entre a universidade e aqueles que já trilharam caminhos brilhantes no mercado. Aqui, conhecimento, trajetória e inspiração se encontram para mostrar que a nossa história acadêmica continua viva e pulsante mesmo depois da formatura. Agora, para conduzir a apresentação do nosso palestrante convidado, eu passo a palavra para a professora Vera, que será mediadora dessa conversa. Boa noite a todos, obrigada, Bárbara. Boa noite, Vandrei, tudo bem? Oi, professora, boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. A gente que agradece, Vandrei. Vou falar um pouco sobre, né, a tua carreira, o teu currículo, né? Então, formado pela Univale, ele é peixeiro, para quem não sabe, né? Tem uma carreira consolidada na TV brasileira e internacional. Atuou como repórter na TV Globo, onde recebeu um International Emmy Award, e hoje é correspondente da Record TV nos Estados Unidos, além de palestrante e consultor em comunicação. Então, ao longo dessa sua trajetória profissional, né, cobriu eventos como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, as eleições nos Estados Unidos, desastres naturais e grandes operações policiais. Então, com uma visão única sobre jornalismo, comunicação e os bastidores da cobertura internacional, com todos nós, Vandrei José Pereira. Seja bem-vindo, querido. Oi, boa noite, professora, boa noite, Bárbara. Obrigado, imagina, obrigado pelo convite. É realmente uma honra, né, poder estar aqui com vocês e fiquei bastante lisonjeado com o convite, ainda bem que conseguiram me encontrar, né? Acho que a Bárbara e a equipe dela enviaram e-mails e notificações em todos os lugares, né? Vocês são muito bons de comunicação, muito bons, parabéns. Seriam bons jornalistas. Tá vendo? A gente encontra, né? Se a pessoa vai responder, esse é um problema dela. Mas bacana estar aqui hoje, viu? Fico muito lisonjeado. E compartilhar que eu estou em Itajaí, né? Eu estou aqui na minha cidade, acabei vindo para cá, né, visitar um pouco a família, ver meu pai, que, enfim, tá com problema de saúde, mas estamos aqui, estamos felizes aqui por estar nesse momento. Então, muito obrigada, Vandrei. Se tu quiser, então, a gente abre para a tua palestra, né, sobre narrativas sem fronteiras. E aos alunos, agradeço também por todos que estão aqui com a gente, colegas, professores, funcionários. Muito obrigada por darem apoio a gente, né? E, claro, prestigiar o nosso convidado. Por favor, Vandrei. Maravilha. Eu compartilho a minha tela aqui, né, Bárbara? Vou ver o que eu faço. Exatamente. Deixa eu ver. Se quiseres que eu passe os slides para ti também, é só me passar ali que a gente vai te ajudando. Acho que vai entrar aqui e vamos em frente. Vou abrir aqui o Canva, apresentar. E vamos lá.
estão me vendo, estão me ouvindo, né? Não sei se me vendo, mas Tudo certo. me ouvindo, tudo certo, né? Então, vendo e vendo a apresentação. Então tá jóia. Então, boa Tudo noite a certo. todos. Muito, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Fazer online é sempre um pouco diferente, né? Eu gosto mesmo de fazer presencial, de estar junto, né? Com as pessoas, acho que tem um clima bacana, mas tá aí a internet, né? Nos possibilitando oportunidades como essa, né? Da gente estar junto, mesmo distante, descobrindo onde é que as pessoas estão. Eu não vou fazer aqui, né, uma aula, né, de jornalismo, né? A intenção não é essa, né? A intenção é a gente compartilhar um pouco da minha trajetória e mais mediar com um pouco da minha estrada, daquilo que eu quis fazer e nem sempre as coisas deram muito certo e por isso, enfim, a história é essa. E já peço desculpas pelos meus slides, porque eu não sou assim um profissional da diagramação, né, da arte, como o pessoal da Bárbara, que é a equipe dela que fez esse post maravilhoso, que está muito bonito. Os meus estão bem simples, né? Então, mas a ideia é a gente só compartilhar realmente a minha trajetória e falar um pouquinho dessa jornada. Então, vamos lá. A nossa vida, né? Ela começa assim, né? Com uma página em branco. E eu costumo dizer que a vida ela é feita de escolhas e de oportunidades. Por quê? Porque nem sempre aquilo que a gente realmente gostaria de fazer quando a gente está na universidade, aquilo que a gente, né, escolhe fazer na universidade, ou aquilo que a gente gostaria de fazer profissionalmente, é o que acontece. E vocês vão entender um pouquinho na minha trajetória que isso pode inspirar vocês, seja hoje, ou seja, né, como estudante, ou recém-formado, ou já com décadas de carreira, né, com 10, com 20 anos de carreira, sempre é hora da gente fazer novas escolhas. As escolhas elas vão aparecendo, as oportunidades, e depende da gente, né, querer fazer essas escolhas. Então eu começo aqui, né, na Univale, nessa sala. Essa aqui é uma foto única que eu consegui com uma amiga, a minha amiga Simone, que a gente está aí dentro da nossa sala, né, da universidade. Acho que está assim ainda, né, com os tijolinhos. Eu estou aí com apenas 60 quilos, né, um menino bem magro, e sonhando em fazer rádio. Tá? Essa era a minha grande busca, né, para fazer na universidade. Eu nunca quis fazer televisão, nunca busquei fazer televisão, né? Nunca foi o meu sonho morar em outro país ou ser correspondente. Eu queria ir para o rádio e por isso eu fui fazer a faculdade de jornalismo. E aí deu no que deu, né? Eu me tornei essa pessoa que vocês estão, né, já me conhecem, alguns me conhecem, outros não me conhecem, mas estou nessa estrada basicamente da televisão desde sempre. Comecei, né, no rádio, depois acabei indo para a TV. Eu vou comentar isso, como que isso aconteceu. E é o que eu digo, foram escolhas que eu fui fazendo, né? Não foi uma coisa que eu realmente busquei. E se foi bom ou não foi, eu acho que foi muito bom, né? Estou muito feliz até aqui e aceitei os desafios que vieram nessa carreira. Bom, eu comecei aqui na Rádio Camboriú, né, que é uma rádio que nem existe mais. Eu acabei descobrindo aqui que, né, ela já terminou. E a minha história começa não na Rádio Camboriú apenas, mas ela estava ligada à Univale. Quando eu fiz um teste aqui para a Rádio Camboriú e eu estava ainda na universidade, a diretora da rádio ela falou assim: Vandrei, para fazer esse teste, para você virar repórter, porque eu ia virar repórter com esse gravadorzinho aqui de fita cassete, eu queria que você fosse lá na faculdade de Oceanografia da Univale e fizesse uma entrevista lá com o diretor da faculdade. E, então você me traz essa entrevista aqui para ver como é que você se sai e tal, e eu ainda, né, na faculdade, tudo jóia. E nessa época, né, 1998, por aí, 97, não tinha nada, né, não tinha celular, não tinha nada, internet, nem pensar, né? Então não tinha nada disso, rede social. O que a gente tinha, né? Era rádio, revistas, né? Então eu me lembro que eu fiquei de molho ali naquela salinha esperando o diretor da faculdade me chamar para entrevistá-lo e peguei uma revista. E nessa revista da faculdade de Oceanografia tinha uma foto de capa, uma grande matéria sobre a família Schurman.
que vocês, né, devem conhecer, uma família catarinense, e na época a família Schumann tinha voltado da primeira viagem deles, né, que eles foram em 84 e voltaram em 94, então eles foram para ficar 3 anos e voltaram depois de 10 anos, né? E aquilo eu falei, nossa, que família maluca, né? Vocês imaginam que em 84 alguém se aventurar de largar a vida inteira, né? Trocar a vida inteira por uma aventura, né? Junto com os filhos, sendo que Wilfredo e Heloísa já estavam aí na faixa de 45 anos, mais ou menos, e realmente venderam tudo e se lançaram no mar numa aventura que eles planejaram durante 10 anos. E eu estava ali de molho ainda, esperando esse diretor me chamar para entrevista, e quem que aparece dentro da sala da faculdade, né? Entra uma mulher e um grupo de pessoas. E aí, de repente, eu olho esse grupo de pessoas, era a família Schumann. A família Schumann entrou, assim, eu fico até arrepiado de dizer isso, porque foi muito marcante. E aí eu fiquei assim completamente sem saber o que eu fazia. Ou eu entrevistava a família Schumann, ou eu fazia a minha entrevista que haviam pedido. E adivinha o que eu fiz? Eu não entrevistei a família Schumann. Eu fiz a minha entrevista e fui embora, completamente nervoso, sem saber, um pouco envergonhado, e fui contratado mesmo assim. Nunca contei essa história para a Fernanda, que era a diretora da rádio, e acho que nunca contei essa história para ninguém. Mas vejo como a minha carreira está ligada com a Univale, né, e com essa família que tem uma trajetória que eu trago um pouco para a minha trajetória, né, de vida. E aí vocês vão, né, já sabem que eu acabei, né, saindo do Brasil e tal, e vou contar um pouquinho disso para vocês. Depois, nunca mais encontrei a família Schumann. Na verdade, me tornei esse, né, jornalista na época e tirei 2 lições já naquela época sobre isso, né, sobre esse primeiro impacto, né? Que ser jornalista é lidar com o imprevisível, né? A gente sabe que o imprevisível sempre vai acontecer. A gente vai para uma coisa e acontece outra. O factual, ele só acontece uma vez. Tá? Então a gente precisa aproveitar esse momento. Isso falando, né, de jornalismo e talvez das escolhas, das oportunidades da vida da gente, né? Porque às vezes aquilo acontece uma vez só ou daquele jeito uma vez só. E também descobri que eu sou jornalista, então eu não consigo ignorar um pouco as coisas, né? Se vejo alguma coisa errada, tem esse sentimento, né, de justiça, a gente quer denunciar, quer contar, seja na minha vida pessoal ou profissionalmente, eu quero sempre corrigir aquilo, ou pelo menos denunciar, ou trazer ali uma justiça para alguém que está sendo, né, de alguma forma, perdendo alguma coisa. Então, não consigo me desvencilhar disso aqui. Em 2018, já na Flórida, eu encontrei, finalmente, a Heloísa, né? A Heloísa foi fazer uma palestra lá e eu falei, eu tenho que ir lá falar com ela. E aí entrevistei a Heloísa, enfim, chorei. Acho que a Heloísa não entendeu nada, mas acho que ela sabe um pouco, né, da trajetória, como a trajetória deles influenciou a vida de muita gente, né? Então, eu acho que ela entendeu um pouquinho e foi muito bacana, muito legal mesmo. Bom, aí trabalhei na Rádio Camboriú, depois trabalhei na tal da Band FM, né, que existe até hoje em Itajaí, e fui convidado a fazer televisão para trabalhar na TV Mocinha. Não sei se vocês lembram, né, que essa TV existe, mas acho que se chamou TVM depois, com o Aderbal Machado, que já era um cara muito, né, cascudo, jornalista de longa data de rádio e começando ali a fazer televisão. E fui trabalhar com ele lá e achei tudo muito chato. Eu não queria sair do rádio porque para mim o rádio era muito legal, né? E aí fui conversar com a minha orientadora de projeto já de faculdade, que na época era a Elaine Tavares, que dava aula de redação para gente, e eu falei para a Elaine, Elaine, eu fui convidado a fazer televisão, mas eu não sei como agir na televisão, porque lá na televisão já tem imagem. Então eu não sei o que eu vou falar lá. O que eu vou contar lá se as pessoas já estão vendo o que elas precisam ver? E ela falou, Vandrei, vai muito além disso, né? Você é um jornalista, você é um repórter, então você vai contar aquilo que as pessoas não estão vendo. Né? Então, quando ela me falou isso, abriu um horizonte incrível. Né? Então, eu falei, poxa, bacana, tá aí, vou começar a fazer televisão e vou tentar trazer esse sentimento de estar, né, no local, né, compartilhando aquilo que eu estou sentindo também. Né? Aquilo que eu vi, mas que eu não consegui mostrar. Então, por trás de uma imagem, existe uma série de coisas que a gente pode falar
e eu fui, né, trazendo isso para a minha vida e, graças a Deus, tive sucesso. Então, essa frase da Elaine, né, esse conselho dela, essa orientação, para mim, me marcou bastante. Por isso que eu quis trazê-la aqui, não, né, em detrimento de outros professores, mas para mim isso foi uma mudança de página, realmente. Né? E aí, minha trajetória, eu acabei indo para Joinville, né, trabalhei na RBS TV, depois fui trabalhar já em 2000, numa afiliada da TV Globo, em Resende, que é uma afiliada do Arnaldo César Coelho, né, que é um juiz de futebol, todo mundo conhece, o Arnaldo. Mas na época aqui eu já fiz uma escolha, porque a TV Rio Sul é uma TV, na época, né, em 2000, ela estava completando 10 anos, uma TV muito pequena, numa cidade pequena, não tinha muita coisa para fazer lá. E quando eu saí de Joinville, eu simplesmente aceitei um convite e fui embora para Resende. Eu cheguei em Resende, eu achei a cidade horrível, porque eu vinha de Santa Catarina e eu praticamente nunca tinha saído do sul do Brasil. E eu cheguei nessa cidadezinha, eu falei, meu Deus, como Santa Catarina é bonita. Falei, que lugar lindo que eu morava e eu nem sabia. Mas, enfim, fui para essa TV pequena, mas que já tinha ali uma visibilidade. Então, aceitei um convite para ir para um lugar menor do que aquele que eu estava e talvez, né, uma situação que eu nem sabia qual era, mas ganhei uma visibilidade ali já dentro da Globo e acabei, em 2005, sendo convidado para ir realmente para a Globo do Rio de Janeiro. E aqui aconteceu uma outra coisa. Muita gente pergunta, como é que você foi, né? Como é que você foi parar na Globo do Rio, lá onde eu fiquei lá 16 anos? O que aconteceu foi que o diretor da Globo, na época, me ligou, e o diretor de jornalismo do Rio me ligou e falou, Vandrei, vem para cá, tem uma vaga para você aqui no Rio, e que legal. Eu falei, nossa, nem pensei duas vezes, nem era para ganhar muito, e eu peguei e fui doido da vida. Só que ele fez uma pegadinha comigo, e eu não sabia dessa pegadinha, e eu vou mostrar para vocês o que era. Não era para eu trabalhar dentro da TV Globo no Rio de Janeiro, era para eu trabalhar aqui. E a partir de hoje, a cobertura do jornalismo na Baixada Fluminense entra numa nova fase. Boa tarde, Vandrei Pereira. A Janata Capucci, Márcio Gomes, muito boa tarde. A nossa base de jornalismo desde abril de 2005 funciona na Praça Roberto Silveira, como já é de costume, lá em Duque de Caxias, no bairro 25 de Agosto. Desde esse período, nós consolidamos a nossa presença em vários municípios, garantindo as notícias da Baixada no RJTV. Agora, nessa nova fase, nós vamos atender aos pedidos dos moradores, percorrendo ao vivo os municípios. Hoje, nós estamos em Nilópolis e o problema é a falta d'água. O drama dos moradores, diário, é esse aqui, ó. Carregar baldes de água. Inclusive, eu acho que nem é bom desperdiçar água, né? Enfim, eu separei um trechinho do vídeo aqui só para vocês verem. Eu virei uma espécie de repórter da Baixada Fluminense. Então, assim, eu fui convidado para um projeto, mas cheguei lá e ele falou, não, Vandrei, você não vai ficar aqui no Rio, aqui nessa redação linda, incrível, onde está todo mundo aqui, né, o Jornal Nacional. Ele falou assim, não, você vai lá para um escritóriozinho lá na Baixada Fluminense. Por quê? Ninguém queria fazer isso dentro da Globo na época. Era um projeto novo, mas o que o Renato pensou? Como é que eu vou tirar um repórter meu que já está aqui, com experiência aqui dentro, e colocá-lo, né, dentro lá de um projeto completamente novo, no meio da Baixada Fluminense, que são 11 municípios ali, uma área, né, mais violenta e tudo mais. Então ele trouxe um cara novo, né, para fazer esse trabalho e que não ia recusar. Então eu vim para essa pegadinha, né, que ninguém queria fazer na época, inclusive nenhum cinegrafista queria trabalhar comigo lá. Foi uma dificuldade muito grande, ia um cara, depois ia outro, e até a gente conseguiu fixar uma equipe lá na Baixada Fluminense. Eu tive sucesso nesse negócio, Mariana, depois acabei ganhando eu vou voltar aqui. Mariana, hoje o RJ ganhando um carro de reportagem, ganha um reforço importante. Vamos saber qual é? E o reforço é esse carro, o RJ Móvel. Nele, nós vamos percorrer as ruas da cidade, os municípios do Grande Rio, de olho na notícia, bem mais perto da sua comunidade, atentos a tudo o que acontece na nossa região. A bordo do RJ Móvel, produtores, técnicos e nós, repórteres, estaremos prontos para gravar reportagens, transmitir notícias e entrevistas ao vivo, Mariana, de qualquer lugar, via satélite. E aí, todo mundo pronto? Vamos lá, então.
Pois é, o Vandrey Pereira seguiu. Então é isso. Então, de um projeto que ninguém queria fazer, nós fizemos um sucesso. Assim. Foi uma coisa muito incrível e eu virei o correspondente, né, da Baixada Fluminense. Na época, eu acho que foi um projeto muito inédito, porque até então, esse tipo de carro, né, via satélite e tal, a gente sempre teve, né? Imagina, as emissoras sempre tiveram esses carros aqui, mas nesse formato, que até inclusive a gente vê nos filmes americanos, do repórter indo nesse carro, com a produção dentro, com um computador lá dentro e tudo mais, foi realmente, acho que, o primeiro do Brasil. Assim. Então, a gente criou aquele carro diante do sucesso da Baixada. 2 anos depois, eu saí nesse carro praticamente sem pauta, todo dia, indo para a rua e caçando a notícia. Às vezes a gente tinha pauta, às vezes a gente não tinha pauta, mas foi uma coisa muito inédita. Então, eu virei o correspondente da Baixada Fluminense e, para mim, foi uma visibilidade enorme, assim, foi realmente muito bacana. Tirei algumas lições disso. Primeiro, para quem começa a trabalhar no jornalismo ou qualquer outra área, né, e quer ter sucesso numa área muito disputada, eu sempre sugiro que as pessoas busquem o interior, né? Busquem as emissoras do interior, os lugares, as empresas menores, porque lá você consegue começar e depois você vai crescendo. É muito mais fácil, né? A segunda lição é fazer bem feito tudo, claro, mas inclusive aquilo que ninguém quer fazer, né? Porque às vezes o que ninguém quer fazer, que é aquela matéria chata ou aquele assunto popular, as pessoas já querem, né, brilhar. Então, assim, eu acho que fazer bem aquilo que ninguém quer fazer foi o que me fez brilhar, entendeu? E quando eu perguntei para o Renato, eu falei, Renato, por que você me ligou sendo que eu não te conheço? Eu falei para ele no telefone, me lembro tão bem disso. Eu falei, Renato, eu nunca falei com você, eu não te conheço. Como é que você... Ele falou assim, você não me conhece, mas eu te conheço. A gente observa você. Então, assim, as pessoas estão sempre nos observando. Por mais que você ache que as pessoas... você está lá fazendo um trabalho que ninguém está vendo. Claro, a visibilidade da mídia, é óbvio. Mas hoje a gente tem outras oportunidades, né? Outros caminhos. E a gente vai falar um pouquinho disso ali na frente, tá? Muitas reportagens foram bacanas e a gente, né, tem dois momentos muito marcantes aqui dentro desse trabalho na Globo, que foi a tragédia da região serrana, né, com praticamente 1.000 mortos aqui, porque outros 100 aqui, desses 900, né, não foram encontrados até hoje, e depois o Complexo do Alemão, onde a gente teve uma cobertura também muito inédita, né, com essa coisa do repórter usando colete à prova de bala o dia inteiro, entrevistando ali o pessoal do Exército na rua. Então foi um momento em 2011 isso, foi uma coisa muito nova, assim, né? Tanto que a reportagem premiada, né, pelo Emmy foi a reportagem aqui do Alemão. Tá descendo muita água aqui, ó, e a gente tá vendo aqui na frente que essa parte aqui tá completamente interditada, olha só. Sobre a tragédia quantidade de barro aqui. As casas caiu, teve uma casa que caiu a casa todinha. O que foi? Os moradores desceram correndo, falando que muita água está descendo nesse momento lá de trás. Olha, até a máquina retroescavadeira, olha só, também já está voltando. Vim na casa da minha sobrinha, não conseguimos chegar lá, não. A senhora tá tão nervosa assim, né? Por causa do pessoal, a gente não consegue sair. A informação que nós temos é de que vários corpos já foram trazidos para cá. Quem é que a senhora perdeu? Sobrinhos e netos do meu irmão. E agora, filho, 2 netinhos. Então, mais uma mulher, o corpo de uma mulher que foi resgatado do alto do morro. Só uma olhada aqui que o pessoal está escavando aqui embaixo, olha só. Enfim, só para resumir, quando tem um negócio como esse, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu até ouvi na última reportagem que a gente fez no Texas sobre as chuvas também, que foi algo muito parecido, né? A minha esposa falou isso para mim, ela falou assim, você adora não as tragédias, ela falou assim, é só te colocar no improviso que você vai muito bem, né? Eu falei, eu não sei, eu gosto disso, eu acho que tem esse desafio de nesses momentos a gente ter muita intuição, né, de para onde que a gente vai, porque quando você chega num lugar desse, você não sabe nem para onde você vai, e o repórter, ele assume uma espécie de liderança daquela equipe que está com ele, né, seja lá quem for, mas a gente é que fala, olha, vamos aqui, eu acho que eu tenho que ir por aqui, né, claro que você pergunta aqui e ali, mas tem um tino de que as coisas estão acontecendo em determinados lugares, a gente não fica pedindo
aprovação das pessoas, a gente tem que caçar aquilo, e sempre acontece, entendeu? Então, eu acho que sempre tive muita, não sei se muita sorte ou muita luz nesse sentido de conseguir coisas muito interessantes nesses lugares. Claro, nesses lugares já está acontecendo muita coisa, mas mesmo assim, às vezes a gente vai para um lugar e não consegue achar, porque é um mundo de informação, né? Aqui só a repercussão da questão da pacificação das favelas do Alemão, né, que foi a matéria premiada e tal. Foi uma matéria premiada, para vocês entenderem dessa coisa do M, ela foi uma matéria premiada em grupo, né? Então, assim, o grupo que participou inteiro daquela cobertura, que durou o dia inteiro, tá? Foi premiado através do Jornal Nacional na época, e graças a Deus eu estava lá. Então, também recebi esse prêmio, e foi uma repercussão, né, em todos os jornais aí, americanos, enfim, no mundo inteiro, né, britânicos e tudo mais. Isso realmente foi muito interessante. Só que aí, como é que a mudança na minha vida ela começou, né, nessa coisa de sair do país? Em 2006, lá ainda, né, no comecinho, quando eu e a Cris, a gente, logo depois que a gente se casou, a gente fez um intercâmbio em Toronto. A gente foi para o Canadá estudar inglês, e parece que eu fui mordido ali também por essa coisa de, poxa, um dia, quem sabe, a gente vai morar fora e ter uma experiência no exterior, por que não, né? Mas eu estava no começo, né, muito no começo de carreira, eu não pensava muito nisso, mas gostei muito dessa experiência, e 10 anos depois, praticamente 11 anos depois, a gente pegou e se mudou, né? Aí está a nossa foto de chegada em Orlando mesmo, em 2017, em fevereiro. E essa mudança, ela não foi uma coisa assim, vamos para lá e tá tudo bem. Não, o que eu decidi? Eu estava muito cansado, eu já vinha trabalhando no Rádio News diariamente, muito estressado, com crise de pânico, com muita ansiedade, e isso estava me destruindo. E por mais que eu tivesse numa ascensão muito grande dentro lá do canal, eu decidi ir embora, e cheguei para o meu chefe e falei, olha só, eu não quero mais trabalhar aqui, eu quero ir embora. Ninguém entendeu nada na época, foi uma loucura, né? Assim, uma loucura realmente que eu fiz. Hoje eu vejo, assim, hoje, olhando, né, 10 anos para trás, eu vejo que foi uma coisa maluca que eu fiz, inclusive com a minha família, porque eu vim embora praticamente sem emprego, sem nada, mas não sei. Eu queria muito fazer isso, e Deus me ajudou e eu consegui me manter e consegui ter sucesso aqui. Mas foi mais uma escolha que eu quis fazer, uma coisa que eu, não sei, a gente queria uma mudança de vida e dar um futuro melhor também para nossa filha, mas não foi nada fácil, nada fácil. E eu vejo que pessoas que ainda estão lá trabalhando no mesmo lugar onde eu trabalhava, alguns editores, alguns chefes e tal, que na época já reclamavam do seu trabalho, das suas condições de trabalho e tudo mais. Isso não é só em relação à Globo, tá, pessoal? Isso é em relação ao mundo corporativo de modo geral. Às vezes a gente fica numa situação que, né, a gente fica doente. E eu realmente estava muito doente. Então eu precisava mudar. E eu vejo que muitas pessoas não mudam, né? Algumas porque estão na zona de conforto, algumas ficam sofrendo e nunca mudam, ou começam a colocar culpas aqui e ali, né? Eu percebo que pessoas que às vezes estão, sei lá, 20 anos trabalhando em alguma coisa, falam assim, mas meu pai ou a minha mãe quis que eu fizesse isso, e por isso eu acabei entrando nisso, né? Mas por que você está 20 anos fazendo isso, né? O seu pai não te obrigou a trabalhar 20 anos nisso, você já podia ter mudado. Então são, né, as benditas das escolhas que a gente pode fazer na nossa vida e que a gente está vivendo, né? Então é importante fazer isso. Eu sei que é difícil, mas eu decidi fazer e acabou que a coisa um dia deu certo. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, ainda sem muito saber o que fazer, eu me deparei com a primeira vitória do Trump, né? No primeiro mandato dele, ele começou o mandato em 2017, eu cheguei lá em fevereiro, que o mandato começa em janeiro, né? Em 20 de janeiro. Então, um mês depois, o Trump foi à Flórida, e eu peguei um cinegrafista na época lá e falei para ele, vamos lá no comício do Trump, eu não sei nem se a gente vai conseguir entrar, porque deve ter um monte de credenciamento, um monte de coisa lá. E, na verdade, na época, estava tudo ainda muito assim, apesar do 11 de setembro, que foi lá atrás, mas a gente chegou lá e a gente conseguiu entrar dentro do hangar. Isso aqui é um hangar
porque era uma base no aeroporto, e aí eu cheguei, imagina, eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, isso foi na semana seguinte, assim. Eu fui lá e vi o Air Force One, assim, pousando na pista e o Trump descendo, fazendo um comício, e eu já estava lá e eu acabei entrando ao vivo ali, liguei pro pessoal lá da Globo News, falei, olha, tô aqui, gente. Eles falaram, não, então tá, então entra ao vivo aí pra gente e tal, enfim. E consegui fazer isso, eu falei, bom, tem uma oportunidade aqui, então posso fazer realmente alguma coisa aqui. As coisas vão acontecendo, né? É engraçado isso. A gente não esperava, não contei com isso aqui, só fui descobrir isso lá na hora, nem não tinha a menor experiência, falava muito pouco inglês, mas com bastante dificuldade, inclusive, para entender lá o que o Trump falava, mas dei a cara para bater e fui em frente. Nessa época, a gente, né, fazia muito pelo próprio FaceTime do telefone ali mesmo, e vamos embora, entendeu? Com o sinal que tivesse, e deu tudo certo, graças a Deus. Tá? Depois fiz outras coisas, acabei trabalhando num canal de televisão também em Orlando, online, enfim. Mas depois da pandemia, em 2021, a TV Record, né, descobriu, enfim, que eu estava lá na Flórida e o correspondente deles estava saindo e eles me convidaram para trabalhar para eles. E eu falei, olha, eu não sei se eu vou trabalhar para vocês full time, ou, né, por um período inteiro, todo dia, porque eu não queria mais fazer isso. Eu vim para cá para mudar um pouco a minha vida, para tentar fazer outra coisa, e já vinha fazendo outras coisas, né, entendeu? Mas eu acabei entrando e desde 2021 estou como correspondente aqui da Record em tempo integral. Essa matéria aqui foi a primeira matéria que eu cobri para eles. Foi exatamente no final de semana, foi uma série de tornados que que destruíram inteira aqui, praticamente uma cidadezinha lá no Kentucky. E eu falei, nossa, eu nunca nem tinha visto um negócio desse na minha vida, uma destruição assim. E aí você imagina que chegar num lugar desse aqui, para você trabalhar, aqui não tem nada. Aqui não tem energia elétrica, não tem sinal de celular, não tem loja, não tem onde comer, não tem onde dormir, não tem nada no lugar desse. Você chega lá e você não sabe nem para onde ir. E numa outra língua, né, com as pessoas todas querendo recuperar um pedacinho das suas casas. Então, assim, foi um desafio muito grande para mim fazer esse tipo de cobertura naquele primeiro momento, né, ainda muito inexperiente nos Estados Unidos, porque tudo é novo, né? Você abre a boca, você quer pedir qualquer coisa, qualquer informação, você falar com um policial, você não sabe nem como abordar, né? Então, foi muito interessante, assim, foi muito desafiador, estava frio, nem isso eu tinha muita noção, né, do quão frio é realmente. Eu fui lá de qualquer jeito, botei um casaco, uma bota e fui lá cobrir. E, enfim, foi uma cobertura bem bacana, assim, né, muito intensa. Essa cidadezinha aqui, só para vocês terem ideia, ela chama Mayfield. Ela continua completamente destruída, assim, sem nada, mas imaginem que eles limparam tudo isso aqui, então todos esses terrenos, eles não existe nada ainda lá. Inclusive, o governo tem um dos planos aqui, para algumas cidades o governo faz isso, o governo local, na verdade, ele dá um incentivo de, sei lá, $10.000 para pessoas que forem morar naquela cidade para ajudar lá, né, de novo a reconstruir a cidade, a criar um business, um negócio e tudo mais. Então, a Mayfield entrou nesse programa hoje, eu estava até pesquisando outro dia, e eu falei, nossa, Mayfield está nesse programa porque realmente lá acabou com tudo, né? Foi uma série de tornados, numa noite morrem pessoas e tudo é destruído. E esse lugar que eu estou aqui é o que sobrou de um salão de beleza. Até bati uma foto ali, né? Tem uma cadeira ali, enfim, um momento terrível, né? E para mandar a imagem desse lugar, a gente precisa gravar e sair daqui às vezes, porque a gente não tem como mandar. E aí tem fuso horário, tem uma série de coisas que a gente precisa lidar para conseguir não só gravar, mas também conseguir enviar esse material, porque a gente está, né, em outro país, é tudo muito mais complicado. Vieram outras coberturas, aqui um pouquinho da cobertura política, né, que foi muito intensa nesses últimos anos todos, especialmente no ano passado, né, quando a gente teve de novo a eleição do segundo mandato do Donald Trump, né, aqui a cobertura dos debates, debate presidencial, aqui o debate
também dos vices, né? Também tem as convenções, aqui a Convenção Democrata, aqui a Convenção Republicana, um pouquinho do nosso trabalho na rua, né? Muito frio em alguns momentos, assim, é realmente bem insuportável de frio. Como é que a gente, né, entra nesses lugares todos, né? Existe um credenciamento muito rígido, assim, é tudo muito sério, tem que, às vezes, para entrar num lugar desse, você leva ali 1, 2 horas só para passar no serviço secreto, todo equipamento tem que ser escaneado, enfim, é muito complicado mesmo. Outras coisas que aconteceram que foram muito legais, só para a gente destacar um pouquinho, né? Aqui, a questão do frio, né? Eu cheguei a pegar uma temperatura de menos 30 graus lá no Iowa em janeiro do ano passado, e é assim, a gente não consegue ficar, só para vocês terem ideia do frio, a gente não consegue gravar na rua, né? Se você ficar 10 minutos na rua, sim, você começa a congelar, o teu rosto começa a congelar, não dá mesmo, não tem jeito, né? Aqui embaixo a cobertura já dos furacões, isso aqui na Flórida foi no ano passado. Aqui a cobertura do Emmy, assim, em alguns momentos a Record também foi indicada para o Emmy, né, com algumas matérias, e eu entrevistei aqui esse ator, acho que é um ator sul-africano, não lembro o nome dele agora. Aqui também interessante, esse aqui é o adolescente mais alto do mundo, né? Ele é um menino francês que mora na Flórida jogando basquete. Esse rapaz aqui também tem uma história muito interessante. Ele é um jovem e ele tentou se matar e depois ele sobreviveu, como vocês estão vendo aqui, e ele é uma das poucas pessoas no mundo que passou por um transplante de rosto. Então foi bem interessante fazer essa reportagem também, porque ele tem muita dificuldade de falar ainda e tal, mas né, sobreviveu, e realmente uma história muito incrível, né? Assim, né? Um pouquinho do nosso dia a dia aí, né? Sentado de qualquer jeito, é a vida do jornalista. Então as histórias tá aqui fora, tá nos Estados Unidos, né? Hoje eu não estou nesse momento, mas a gente acaba encontrando histórias, né, muito únicas, assim, também estando no Brasil. Qual é a grande diferença que eu vejo da cobertura, né? Claro, estando no nosso país. Quando você está no seu país, parece que tudo é um pouco mais fácil, né? Porque assim, é mais fácil a comunicação, é mais fácil você falar com uma autoridade, é mais fácil você se registrar para uma coletiva, é mais fácil de você falar sobre qualquer assunto na sua língua. Você imagina você conversar sobre cirurgia de transplante de rosto com um médico, né? Em inglês, né? Então, assim, tudo é um pouco mais complicado. Você precisa, às vezes, estudar as palavras, né? Porque a gente não fala esse tipo de palavra no dia a dia, né? Para conseguir até entender o que a pessoa está falando, entendeu? Porque por mais que você... Tem bastante gente, né, com a gente aqui assistindo nesse momento, eu sei que provavelmente tem pessoas aí, né, fluentes em inglês, mas a gente não consegue ser fluente em tudo, né? Não dá para ser fluente em todas as áreas, né? A gente é fluente naquilo que a gente faz mais. Então, esse desafio da língua, ele é uma grande barreira aqui, né? Para você entender, às vezes, uma pessoa que tem dificuldade de falar, os próprios sotaques são muito complexos, né? Então, é uma coisa desafiadora, mas é muito legal, assim. Eu acho que eu sou muito movido pela novidade, né? Acho que eu canso muito de onde eu estou trabalhando, eu acho que começo a achar muito chato e eu quero outras coisas mais novas. Talvez um dia eu, sei lá, não fique mais aqui e vá fazer outra coisa, mas por enquanto tá muito bacana, entendeu? De trabalhar por aqui, pelas histórias que a gente tem feito, né? O que se faz mais também no exterior, né? Só para vocês entenderem como é que é essa vida de correspondente, né? Claro que a gente tem correspondentes que estão lá no meio de Gaza, no Oriente Médio ou na Ucrânia, a gente tem esses momentos, né? Mas também no dia a dia, né? A gente vai correndo atrás de histórias. E muitas vezes essas histórias são, claro, ligadas ao governo brasileiro indo para os Estados Unidos. Então eu tenho esse momento aqui, que foi um momento, primeira vez que o Lula se encontrou ainda com o Joe Biden. Tá? Só que para entrar nesse lugar aqui, inclusive vocês estão vendo que tem um negocinho amarelo ali no meu terno, aquilo ali é porque eu fui selecionado num sorteio para entrar dentro dessa salinha, porque nem todos os jornalistas conseguiram entrar nesse lugar aí onde os dois presidentes iam se encontrar, que inclusive foi em Nova York esse encontro. Então é tudo muito restrito, porque os lugares são pequenos, não dá para entrar todo mundo, e eu consegui entrar ali sozinho, sem o cinegrafista. Eles falaram, não, Wander, você foi sorteado, mas o teu cinegrafista não vai. Eu falei, bom, então eu tenho que me virar lá para gravar. E eu tive praticamente
uma oportunidade para gravar alguma coisa comigo e eles ali atrás, assim, porque a assessoria o tempo todo falava assim, não pode ficar falando aqui dentro, porque os presidentes estão falando e tal. Então tem toda uma dificuldade, você às vezes tem uma chance, uma brechinha para você gravar aquilo e colocar aquilo no jornal, e as pessoas veem lá, o cara gravou lá dentro, né? Parece assim muito fácil, mas realmente tem toda uma situação ali que é complexa, né? E outras coisas, né? Aqui o Bolsonaro, por exemplo, foi até a Guiana, na época em que ele era presidente, conversar com o presidente da Guiana. Aqui é uma brasileira que é do UFC, aqui é o Ives, um dos meus cinegrafistas, né, na comemoração de um dos prêmios do Emmy. E aqui é uma história muito interessante que eu cobri, não sei se vocês lembram, de um brasileiro que fugiu de uma cadeia na Pensilvânia. Isso foi há 2 anos. Então a gente ficou lá correndo junto com a polícia atrás desse brasileiro que fugiu e depois acabaram encontrando, ficou mais uma semana a polícia correndo atrás. Nesse dia, inclusive, as redes sociais, né, que a gente já tem, né, anos atrás a gente não tinha isso como fonte de informação, e hoje as redes sociais elas nos auxiliam a encontrar também fontes, né, encontrar pessoas ligadas àquela pessoa. Eu consegui descobrir aonde que porque esse rapaz ele foi preso porque ele matou a mulher dele, na época a ex-mulher, né? Foi um feminicídio lá. E eu descobri aonde que essa menina morava, através da rede social, de uma conexão, não lembro exatamente qual foi. Eu falei, nossa, esse é o endereço onde ela morava, vamos lá. E a gente chegou lá, acabamos entrevistando o dono da casa, porque era uma casa alugada, e ele foi super solícito, nos mostrou, não, ela morava aqui com os filhos e tal. Então, assim, a gente fica cavando, né, coisas que, né, hoje em dia também a gente usa muito as redes sociais nesse sentido, tá? Para vocês terem uma ideia de, né, como é que a gente trabalha, porque eu não tenho um produtor comigo, né? Os grandes canais, né? Imagina, as grandes agências de notícias aqui, elas têm 3, 4, 5 pessoas numa equipe, e eu trabalho basicamente eu e um cinegrafista, sozinho, né? No exterior também, o trabalho do correspondente é buscar os brasileiros, né? A gente está sempre tentando encontrar brasileiros dentro da matéria que a gente está fazendo, porque ter aquele personagem brasileiro conta, né, dá uma proximidade, né? Para quem está vendo no Brasil, ver um americano falando é muito chato, mas se a gente encontra, né, pessoas, então algumas situações aqui, né, que eu encontrei essas pessoas e acabei gravando com elas, né? Entrevistei o Oscar, que mora na Flórida, tem uma casa na Flórida, enfim. A própria Fafá de Belém veio para um evento também relacionado à COP30, que é né, a conferência do clima que acontece esse ano, e ela veio nos Estados Unidos para divulgar, porque ela é lá de Belém, Neguinho da Beija-Flor, aqui o Ricardo Amorim, né, e aqui alguns colegas de imprensa também, que são jornalistas que também moram aqui nos Estados Unidos. A gente, né, bateu uma foto aqui na conferência, nas conferências do FMI, que acontecem anualmente, né? Tem 2 momentos que a gente acaba cobrindo sempre aqui, que são as reuniões, né, do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que chefes de Estado, né, ligados ao Ministério das Finanças vêm, né, para essas reuniões que acontecem em Washington, e também as reuniões da ONU, que acontecem em Nova York e vão acontecer agora em setembro, inclusive já estou com uma agenda marcada para cobrir lá. Aqui o Marcos Uchoa, que é também um cara que já foi correspondente por muitos anos, mas foi para o caminho político, né, tá assessorando políticos hoje. Bom, falando um pouquinho sobre tecnologia, eu não sei com quanto tempo tá, mas eu vou correr aqui, tá, Bárbara? Não sei quanto tempo a gente está aí. Mas falando de tecnologia, como é que a gente transmite essas notícias, né, do exterior, e até no Brasil mesmo, né, hoje para dentro das emissoras, para dentro dos lugares, né? Antigamente, a gente chegava a entregar um disco ou uma fita cassete, alguma coisa, para um motoqueiro e ele levava aquilo correndo, né, no meio do trânsito até a redação, né? Depois, a chegada da internet, isso começou a facilitar, mas hoje a gente pode transmitir via satélite de qualquer lugar com essa mochilinha aqui, que é muito famosa, para quem trabalha em televisão já conhece, que é o LiveU, é uma das empresas que trabalham com esse tipo de equipamento. Então você conecta isso aqui na câmera ou no teu celular e você entra ao vivo do Alasca, de qualquer lugar realmente do planeta. É muito prático. Tá? Os celulares também, né, ganharam aplicativos muito bons, como esse aqui, que é o TVU, é um aplicativo que a gente também entra ao vivo de qualquer lugar, mas você depende do sinal do celular. Tá? E aqui um pouquinho do meu equipamento assim, que eu tenho para trabalhar sozinho.
tá? Só para vocês terem ideia de como que eu trabalho. Às vezes eu trabalho basicamente sozinho, quando eu viajo eu tenho um cinegrafista, mas no meu dia a dia eu não tenho cinegrafista, eu trabalho somente eu e as minhas maquininhas aqui. Então esse aqui é o meu equipamento pessoal, é bem cheinho, tá, pessoal? São basicamente 2 celulares, aqui é a minha câmera e às vezes eu boto aqui um teleprompter aqui, ó, tá? Então eu consigo ler um texto longo, né? Eu gosto realmente mais de entender o texto e falar com as minhas próprias palavras. Eu realmente prefiro, isso é da minha escola lá da Baixada Fluminense, porque eu fazia isso todo dia lá, então eu acabei me adaptando assim, mas às vezes, né, a gente deixa um texto ali e a gente mesmo comanda. Aqui, isso aqui, por exemplo, foi do dia em que eu cobri o furacão. Eu estou dentro da minha casa aqui e o furacão está praticamente já em Orlando, na Flórida, lá fora. Então eu vim para essa janelinha meio que para mostrar ali, ó, o vento está aqui e tal. Então, só para vocês terem ideia de como que a gente, né, não deixa de cobrir. A gente está no meio de um furacão, mas chega um momento que a gente não pode mais ficar na rua, né, no furacão. Que é diferente do tornado, enfim, não vou entrar no mérito aqui. Mas chega um momento que as autoridades falam assim, olha, a partir de agora ninguém mais pode sair na rua, você pode ser preso e pode ser morto, né, por alguma coisa que está voando lá fora. Então a gente tem que ficar em casa. Só que o jornal no Brasil não quer saber se você está em casa se protegendo do furacão, eles querem notícia. Então a gente entra ao vivo de dentro de casa, seja lá de onde for, entendeu? Dentro do banheiro, que é o lugar mais protegido da casa, às vezes, enfim. A gente faz um pouco de tudo. Falando sobre redes sociais, como eu falei lá atrás, né, como que as redes sociais hoje vieram para nos ajudar, mas também elas deixaram a nossa vida de jornalista, correspondente, enfim, seja lá o que for, muito mais complicada, porque tudo acontece muito rápido, né? Então você está aqui, alguma coisa já está acontecendo. Você entrega uma notícia para o teu editor, mas alguma coisa já vai ser postada daqui a 2 minutos na rede social e aquela matéria que você acabou de entregar já está desatualizada, né? Por exemplo, eu citei aqui o caso da Carla Zambelli, né, que foi aquela deputada que fugiu de Brasília, e primeiro ela foi para a Flórida, e ela fez um post na Flórida, e aí alguém descobriu, porque viu ali mais ou menos as palmeiras, e viu exatamente onde é que ela já estava, e depois ela, né, foi para a Itália e acabou sendo presa na Itália. E tudo isso meio que foi pela rede social, então, né, o Instagram ali, seja lá o que for, tem uma função muito... tá tudo muito rápido hoje, né? A gente é muito complicado porque vocês imaginam que o próprio Trump ele usa muito a rede social dele, né? Que é o True Social, né? Que é a própria rede social do Trump que ele criou na época que ele foi bloqueado pelo Twitter, né? E pelo Facebook e tudo mais. Então ele foi lá e criou a própria rede social. E ele só usa essa rede social, mas o X, né, que é o Twitter, ele, né, também. Então, todas as autoridades hoje em dia, vocês imaginam, é uma coisa até impensável, porque as notas, né, as informações que as autoridades divulgam quando acontece alguma coisa, um comunicado, está sendo divulgado pela rede social. Então, você precisa seguir essas redes sociais de todo mundo. E às vezes a gente nem sabe, né? Você fala assim, nossa, mas fulano postou um negócio lá, você não viu. Então, tá muito mais complexo, né, da gente ter a informação, porque ela está o tempo todo, né, na internet, você tem que estar seguindo isso, é uma loucura. Então, os editores no Brasil também nos ajudam muito nesse sentido. Tá? Como é que a rede social me ajudou outro dia? Só vou citar um caso particular aqui. Eu estava cobrindo as cheias no Texas, vou rodar a matéria aqui, um pedacinho, para vocês entenderem esse post aqui, tá? Nesse outro vídeo, uma equipe ajudou uma mulher que buscou se abrigar em cima de uma árvore. Hoje, o governo confirmou que resgatistas do México também se juntaram à força-tarefa. Esse é, sem dúvida, um dos piores cenários que nós já vimos aqui. A correnteza arrastou completamente essa casa. A gente não sabe a situação da família, se eles conseguiram sair a tempo, mas dá para ver claramente que a água destruiu tudo. Então, ali nesse comecinho da matéria, vocês viram os vídeos de rede social. Porque o que aconteceu aqui? Aonde isso aqui foi um rio que transbordou, foi muito forte, numa área muito de montanha lá e tal, e as autoridades, eles fecharam completamente aquela área, porque a imprensa não podia ir mais para lá, porque eles estavam lá trabalhando no resgate de corpos, então a gente não podia mais passar para aquele lugar, todo mundo estava impedido de ir para lá. E aí eu comecei a ver que essa mulher aqui, que é uma americana, Lorena,
ela estava postando muita coisa assim, muito vídeo de lá, da área, lá de dentro, do lugar onde aconteceu, e especialmente desse camping aqui, desse Mystic Camping, né, que é um camping onde as crianças estavam lá. Aí eu peguei e entrei em contato com ela, falei, Lorena, né, você, pô, sou jornalista brasileiro, tô aqui cobrindo, você sabe que a gente não pode mais passar para aí, você tem como me levar até lá? Eu falei assim, né, de repente você vem aqui, me busca e a gente vai junto. Né? Aí ela me respondeu que não poderia fazer isso e tal, mas que eu poderia usar os vídeos dela, né? Então ela me deu autorização para a gente poder usar alguns dos vídeos dela na matéria. Então foi uma forma de, né, uma coisa compensar a outra. Só para acrescentar, estando fora do nosso país, eu particularmente tenho muito medo de, sei lá, de ser preso, de acontecer alguma coisa comigo que as autoridades, né? Porque a gente não tem como negar, sendo imigrante, sendo estrangeiro, as autoridades tratam a gente de forma diferente, tá? Não posso negar isso para vocês. Então, não só as autoridades, mas a própria população, muitas vezes. Então, eu não fico quebrando barreiras como eu quebraria, talvez, no Brasil, falando, não, eu vou dar um jeito de ir lá e entrar nesse lugar. Porque, assim, eu sei que se alguém me pegar lá, eles vão me prender, entendeu? Talvez eles não prenderiam um jornalista americano, mas como eu sou um cara que sabe Deus quem eu sou, né, isso pode acontecer. Então a gente tem um pouco esse receio, né, de acontecer alguma coisa com a gente num outro país. Eu, pelo menos, tenho muito esse receio e cuido para não violar isso. A invasão de privacidade, a invasão de propriedade aqui, você entrar dentro do jardim da casa de alguém aqui, é muito complicado, né? Porque todo mundo tem arma e a pessoa tem o direito de realmente atirar em você estando no jardim dela e você não fez nada, você só cruzou dentro do jardim da casa da pessoa e ela realmente tem o direito de pegar uma arma e atirar em você. Então eu tenho muito receio disso, e especialmente em alguns estados onde isso é mais intenso, né? A gente vê que tem estados que as pessoas andam com a arma a tiracolo, ou, né, na cintura, enfim. Você vai no restaurante, o cara está almoçando com a arma no restaurante, então é normal, entendeu? Falando sobre inteligência artificial, né, não dá para deixar de citar aqui os nossos amigos aí, né, o ChatGPT. Eu sei que vocês provavelmente, né, como que a gente tem usado isso hoje em dia? Não dá para negar que a gente usa, claro, mas eu, sinceramente, o que eu mais faço, né? Eu gosto de resumir muita coisa, porque a gente acaba tendo que escrever, pesquisar muito sobre os assuntos, né? A gente vai escrever uma matéria sobre o que está acontecendo, né, no Capitólio, na política, sabe lá o assunto que for, você vai juntar um monte de material e vai ter que ler aquilo tudo, né, por horas. Então ficou muito mais fácil de você pegar esses textos e dar uma resumida e tal. Ainda assim, eu acho muito falho e fico sempre com a sensação de que eu não fiz o meu trabalho e que eu estou perdendo alguma coisa. E aí eu volto nos textos originais e realmente encontro muita coisa, muito detalhe, muita informação que às vezes eu vou usar na matéria e que aquilo passa despercebido. Então, esse exercício da gente sempre estar querendo entregar o melhor material, ele até agora não me deixou usar, né, criar lá um texto mais ou menos e falar, não, esse texto aqui foi muito bom, assim, o chat me entregou. Não é. Tá? Eu acho que eu não faria isso, porque o texto não é meu e ele não tem nunca a minha cara, porque a gente escreve realmente, né, pensando, cada um tem seu jeito de escrever, né, é uma forma de arte, então eu não consigo, né, realmente não consigo fazer isso, assim, não é de mim. Falando, não sei se vocês já ouviram falar do notebook LM, que é também uma inteligência artificial nesse sentido, mas aqui ele é muito mais assertivo, porque você faz uploads, né, dos links que você quer que ele leia para você, de livros, de tudo mais, até arquivos que você tem, PDF, e ele faz esse resumão sem gerar uma proposta de texto como o ChatGPT normalmente faz, né? Então, gosto muito mais dessa ferramenta aqui do que o próprio chat. Se vocês não conhecem, já conhecem, enfim, recomendo que vocês procurem. E tantas outras que eu sei que existem aí. Mas, depois, se a gente quiser falar um pouco mais sobre isso, né, eu acho que a gente não pode perder, né, esse exercício de querer ler as coisas e querer entender, né, e querer ter a sacada de que, não, peraí, isso aqui não está correto, ou
não concordo com esse pensamento aqui e buscar se aquilo, né, realmente foi falado daquela forma. Então, assim, eu ainda temo muito pela informação que a inteligência artificial me entrega, sabe? Eu realmente fico muito preocupado. Queria falar muito rapidamente sobre os Estados Unidos, porque a gente, né, fica elogiando e a gente acha que tudo é muito bacana e os Estados Unidos realmente é a maior potência mundial, né, uma concorrência muito grande já com a China, querendo, né, passar os Estados Unidos, mas a desigualdade nos Estados Unidos, eu moro aqui desde 2017, ela é muito grande, ela vem crescendo muito, desigualdade em vários sentidos, tá? Só para vocês terem ideia nesse mapa aqui, vou explicar para vocês ele rapidamente. Isso aqui, essas duas linhas começam aqui, elas dizem respeito à diferença da distribuição de renda nos Estados Unidos em 1960. Nesse outro vídeo... Perdão, gente, deixa eu voltar aqui. Acabei apertando aqui o botão. A diferença da distribuição de renda em 1960. E olha como essa diferença da distribuição de renda, ela cresceu. Então, assim, aqui essa linha de baixo são as famílias mais pobres e essa linha de cima são as famílias mais ricas. Então, as famílias mais ricas estão ainda mais, né, distantes das famílias mais pobres em 2020. Essa distância aqui, ela cresceu 60% desde 1960. Então, praticamente 1%, né, ao ano, sei lá. E aqui, num outro mapa, para a gente falar um pouquinho da situação da renda, um dos maiores indicativos de renda nos Estados Unidos é a propriedade, né? Você ter uma casa ou você ter uma casa financiada, ainda que seja financiada. E olha como essa disparidade, ela sempre foi grande, né? Então aqui, você vê aqui as classes, né? Os negros, aqui a gente tem os latinos, né, que falam espanhol, aqui os asiáticos e os brancos, né? Então você vê que os brancos, né, eles têm uma ascensão aqui na propriedade, né, na compra dessa propriedade, enquanto as famílias, né, negras, provavelmente mais pobres, têm menos, né? E olha como é interessante também que os hispanos, que são os imigrantes latinos, né, eles chegam aqui nos Estados Unidos e eles têm ainda uma ascensão, né, porque eles trabalham também e conseguem comprar sua casa. Muito interessante também os asiáticos. Isso aqui é um fenômeno, porque o que acontece? Enquanto imigrantes latinos vêm para os Estados Unidos para trabalhar, né, braçalmente, enfim, para basicamente sustentar suas famílias, os asiáticos, especialmente ali os chineses e tudo mais, eles vêm para os Estados Unidos para estudar. Então essas famílias começaram a vir para cá. A gente tem um movimento aqui, tá, ainda, mas é um pouco mais lá atrás da questão do Vietnã, né, da chegada dos Estados Unidos trouxe muita gente para os Estados Unidos, né, do Vietnã, mas a gente tem um movimento asiático, né, de pessoas que trazem seus filhos para cá para estudar. Então eles estão aqui, né, entre os mais ricos dos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia. Vamos lá, falando um pouquinho sobre oportunidades de trabalho, tá, fora do país, eu queria só mostrar alguns exemplos para vocês do que é possível, tá? Nós temos um colega muito querido aqui, que é o Marcelo Medeiros. O Marcelo, ele era um produtor da Record TV nos Estados Unidos e hoje ele trabalha dentro da CNN nos Estados Unidos. Ele trabalha na agência de notícias da CNN, em Atlanta, tá, nos Estados Unidos. Então, foi um cara que buscou, né, o mercado americano e está aí se dando muito bem, um profissional incrível. Esse menino aqui, o Giovanni, ele é um brasileiro. Inclusive, ele fala que ele é de Belém, né? Tá aqui, ele é de Belém do Pará e ele trabalha aqui como repórter. Ele é um cara jovem e tal, mas trabalha já como repórter num canal americano. Na Flórida, inclusive. Essa história aqui também é uma história bem interessante, que é um jornalista paraguaio, tá aqui a notícia, né? Jornalista paraguaio, jurado de morte, pede asilo nos Estados Unidos, né? Então, não lembro o nome dele agora, nossa, me fugiu o nome dele. Desculpa, gente, enfim. Patrícia e o Cândido, eles trabalhavam no Paraguai, eles cobriam a região ali na fronteira com o Brasil, em Ponta Porã, com a questão do tráfico de drogas, dos cartéis e tudo mais, e o Cândido ele foi jurado de morte. Ele descobriu, numa investigação,
da própria polícia, a polícia falou para ele, falou assim, Cândido, eles vão te matar. E o Cândido, depois de muitos anos cobrindo isso, ele decidiu ir para os Estados Unidos, pedir um asilo, e ele está lá. E hoje o Cândido dá aulas, tá? Numa universidade nos Estados Unidos, dá aula de espanhol, dá aula de um pouco de jornalismo e tal. Então, assim, possibilidades, né, que a gente pode ter também num outro país, seja lá em que área for, a gente pode contribuir, né, com o nosso conhecimento dentro de outro país. Isso é muito possível, tá? Falando de mídia brasileira, na Flórida, tá? Só na Flórida, tá? A gente tem um jornal que foi criado pela TV Record, que é o Américas no Ar. Aqui a gente tem a Evelyn e a Raquel. Elas apresentam esse jornal, é um jornal feito nos Estados Unidos, só para os brasileiros. Ele é feito em português e ele é diário, tá bom, pessoal? Então, a Record criou esse jornal há mais ou menos um ano, e o jornal está indo muito bem. Ele começou com 15 minutos e ele já está com 45 minutos. Então está indo super bem mesmo, tá? Aqui outras emissoras online, a TV Connect é uma emissora online, a gente tem 2 rádios que abriram recentemente na Flórida, a nossa rádio e a Rádio Flórida. Aqui jornais, né, o Gazeta é um jornal que fica em Miami, mas cobre muito bem a Flórida. O Nosso Agente é um jornal muito pequeno. Face Brasil, só um exemplo de uma revista, né, que também que existe na Flórida. Como a gente está falando sobre oportunidades de trabalho e a forma que nós, comunicadores, a gente pode se reinventar, né, eu, desde a época que eu morava no Rio de Janeiro, me reinventei um pouco, né, eu estava muito cansado de fazer só jornalismo, falei, olha, por que eu não vou ensinar, por que eu não vou mostrar para os profissionais, executivos das grandes empresas, como é que o jornalista pensa, né? Como é que ele pode se portar numa entrevista? E aí a gente, né, eu trabalhei bastante com essa questão do media training, né? Ou seja, um treinamento de mídia, trazendo para outros profissionais liberais que acabam sendo entrevistados, como que o jornalista pensa e como que eles podem sair de uma furada, de uma pergunta, como que eles podem se portar numa entrevista, para onde que eles olham, né? Que eles não sabem absolutamente nada, eles não são da área, então eu acabei fazendo bastante esse treinamento de mídia, né? Esse aqui é um exemplo aqui. E apresentando, né? Prêmio de jornalismo aqui também da Estácio, aqui da Icatu Seguros, apresentações. Isso aqui, inclusive, foi recentemente, foi dia 2 de agosto, agora, na Flórida, eu também fui apresentar um evento sobre contabilidade na Flórida, e eles me chamaram lá para eu fazer essa apresentação. Então, a gente continua dentro do mercado de trabalho, buscando outras oportunidades. E, além disso, o que eu fui fazer, né? Hoje em dia, se vocês ainda não fazem, eu super recomendo que vocês tenham a sua própria plataforma do YouTube. Por quê? O YouTube, além do Instagram, o YouTube é algo completamente diferente, hein? Porque, primeiro, que ele é de propriedade do Google, e é uma plataforma onde você pode não só falar, né, fazer um vídeo caseiro de qualquer coisa, mas de forma muito simples você pode se transformar numa autoridade. Aquilo que você faz muito bem, aquilo que você conhece muito bem da sua área, qualquer pessoa hoje busca aquele assunto dentro do Google. E dentro do Google, basicamente, é dentro do YouTube. Lá no YouTube você tem, né, muitas possibilidades de monetização, fazer vídeos longos, fazer live. Então, assim, eu, inclusive, criei, né, o podcast também, que é uma coisa bem bacana, porque quando eu estava no Brasil, eu sempre queria saber como é que as coisas funcionavam nos Estados Unidos, e nunca, na internet tinha alguma informação, mas eu pensei assim, bom, eu como jornalista, eu vou para a internet, então eu mesmo agora dar essa informação da forma que eu acho mais correta. E aí eu comecei a entrevistar as pessoas, e dentro do meu canal lá do YouTube, eu trago um pouco dessa vivência, né? Não do jornalismo, tá? Eu não falo sobre jornalismo no canal do YouTube, eu falo realmente sobre como é a vida do imigrante, como que é viver fora do país, que desafios são esses, né? Será que as famílias são mais felizes ou menos felizes? Então eu trabalho toda essa questão, trazendo, né, para as famílias que estão se planejando, será que vale a pena mudar, né? Será que vale a pena você ir para um outro país, abandonar toda uma trajetória? Eu, inclusive, atendo essas famílias, tá? Eu presto uma assessoria nesse sentido também, de ajudar nesse planejamento, né, de mudança. Tá? Não tem nada a ver com imigração, com visto imigratório, mas sim planejamento. Tá? Então eu explico para aquela família como que vai ser a vida delas aqui diante do perfil que elas me apresentarem. Então acabei prestando essa assessoria, faço esse trabalho também. E me tornei corretor de imóveis aqui nos Estados Unidos. Tá?
que eu falei, olha, o que acontece, tá? Só para entender bem rapidinho aqui, a gente, nos Estados Unidos, a mentalidade é um pouco diferente do Brasil por conta da facilidade também das coisas, mas você ter 3, 4 empregos, ou trabalhos, ou coisas que você pode prestar, serviços que você pode prestar, é normal. E as pessoas não veem você com maus olhos, entendeu? Não tem essa coisa, você faz 3, 4 coisas, não, você não faz uma só. Os meus pais mesmo, eles não assimilam muito isso, talvez na cabeça deles eles sabem que eu sou esse cara da televisão que eles sempre viram, por que eu vou vender imóveis? Você não precisa disso. Eu falo, não é que eu não preciso, é que é uma coisa que eu posso fazer. Então eu fui lá e tirei essa licença há 5 anos e faço esse trabalho também. Então você ter licenças e coisas que você pode fazer de dentro da sua casa, online, né? Eu atendo as pessoas aqui, sentado nesse mesmo computador aqui, e às vezes vendo aqui alguma coisa, e presto assessoria, faço um monte de coisas sem sair da minha casa. Então, assim, tudo isso é muito mais possível hoje em dia, tá? Eu acho que quem já pensou nisso, comece a levar isso realmente a sério, porque o YouTube como plataforma, ele pode te dar essa visibilidade e você se tornar uma autoridade em outras coisas, além daquele trabalho assalariado, CLT que você faz, você pode hoje realmente criar alguma coisa para você, né? Pensar, né, fora dessa caixinha da CLT. E só para a gente encerrar, queria deixar para vocês aqui falando, né, de mais um navegador, né, assim como a família Schurman. Eu gosto muito do Homem Klink também, né, que é um outro aventureiro, né, um pouco mais de idade. Ele conta aqui num relato dele, ele diz assim: ancorado lá na Antártica, eu ouvi ruídos que pareciam de fritura. Eu pensei, bom, será que existem chineses também aqui fritando pastel aqui na Antártica? Ele fez uma brincadeira. E aí ele fala, não, eram cristais de água doce que faziam um som quando eles entravam em contato com a água salgada. E era um efeito belíssimo. Eu pensei em fotografar, mas pensei, deixa para lá. Você vai ter muito tempo para fotografar esse fenômeno, porque eu vou ficar aqui, né, por mais de um ano, 367 dias que se seguiram, aquele fenômeno nunca mais apareceu. E ele compartilha isso para dizer que as oportunidades, como eu falei, elas são únicas, tá bom, pessoal? Então, assim, se vocês presenciarem elas passando por vocês, ou vocês acharem que, de repente, é um desafio, eu costumo achar que quando alguma coisa aparece para mim, que eu acho interessante, mas que eu me sinto desafiado, é que aquilo apareceu para mim porque eu estou pronto para aquilo, né? Então, eu entendi que todas as coisas que eu fui fazendo ao longo da minha vida foram muito desafiadoras, mas elas apareceram para mim porque eram para mim. E eu estava pronto para aquilo, eu aceitei aquele desafio, entendeu? Claro que se não for bom, né, você deixa de lado, mas tá aí. Eu achei um recado simples que eu queria deixar para todo mundo, para a gente repensar talvez o que a gente está fazendo, alguma coisa que a gente está insatisfeito, ou que a gente ainda quer fazer e se acha um pouco velho para fazer, ou se acha, né, sei lá, inexperiente para fazer. Eu não vejo dessa forma, né? Então sugiro que vocês realmente comecem a repensar a trajetória de vocês, porque tudo isso é muito possível. Tá bom, pessoal? Esse é o recado que eu queria deixar para vocês hoje aqui. Obrigado. Querido. Pessoal, já deixei o chat aberto para perguntas, viu? Sim, te ouço, professora. Tá bom, querida, sem problema. Gente, a gente teve problema. Muito obrigada, Vandrei, pela tua exposição. Na verdade, contar a história, né? Tu mostrou muita coisa que tu fez, que tu trabalhou, que tu conquistou. E antes de passar, então, para as perguntas que podem aparecer no chat, eu espero que agora dê, né? Uma curiosidade, assim. Claro. Quando tu decidiu ir para os Estados Unidos, né, que tu falou em 2017 com a família Malikui, assim, quais foram as primeiras grandes dificuldades, além da língua, como tu falou, a cultura, né? E como é que tu engatinhou nisso? Porque, como tu falou, as pessoas olham, veem, depois criam oportunidades, né? E a gente, no teu caso, estava aparecendo, tu tinha uma certa visibilidade, as pessoas te conheciam. Mas eu digo assim, uma coisa mais pessoal mesmo, dificuldades diárias.
Tipo, vou com a minha família, né? E como é que é o começo, assim, como foi o começo? Mas para tu resumir, não precisa Sim, entrar sim, em... sim. Essa chegada, né, eu acho que leva alguns anos para a gente, sei lá, 2, 3 anos, para a gente começar a sentir que a gente tem uma rotina, né? Porque estando no Brasil, na nossa vida, a gente já tem uma rotina, a gente acorda, já sabe o que vai fazer, já sabe que o seu filho vai para tal escola, que trabalho você vai fazer, ou enfim. Morando em outro lugar, a gente não sabe de nada, né? Você imagina que toda a sua agenda, né, do telefone, toda aquela agenda que você liga para as pessoas, para um mecânico, para o médico, que se você tem o telefone, às vezes, você não tem mais nada disso. Tudo isso precisa ser reconstruído, né? Então leva tempo. E muitas famílias realmente desistem, porque elas não esperam isso, elas não imaginam que isso vai acontecer, né? A dificuldade maior, sem dúvida, é a questão do trabalho, né? Porque as pessoas precisam sobreviver, muitos vão para empreender, né? Muitos brasileiros vêm para os Estados Unidos para montar alguns negócios, com um sonho de negócios brasileiros, né? Que às vezes não dão certo, né? Na cultura americana, porque o americano ele é um cara meio preguiçoso, ele tem tudo, né, na mão, ele é muito prático, não quer perder tempo com nada. Então, essa construção ela demora. Uma coisa que acontece muito, que eu costumo falar nas minhas consultorias, eu sempre converso com o casal, né, com a família, o casamento fica muito sobrecarregado nessa mudança. Se não houver um alinhamento muito grande entre os dois ali, né, os dois parceiros, muitas famílias acabam, elas vêm para cá e infelizmente se separam, é uma pena, assim. Mas muitos dão certo e tal, mas o começo, eu acho que a gente acaba sempre se apoiando na comunidade brasileira. A primeira coisa que a gente faz onde estão os brasileiros aqui? E aí a gente começa a encontrar, seja na igreja, né, seja nas amizades, enfim, em algum lugar, nas empresas brasileiras, né, você começa a procurar essas pessoas e dizer, olha, eu estou aqui, o que eu faço? Me ajuda, entendeu? Então a gente corre para os brasileiros, né? Não tem jeito. E ao longo do tempo a gente vai criando essa rede de novo, esse network novamente. Mas o que eu sempre recomendo procure a comunidade brasileira, né? Claro que se fala, né? O brasileiro passou a perna, deu golpe, não sei o que, mas em qualquer nacionalidade, tá, gente? Em qualquer nacionalidade isso existe. Então, mas assim, não dá para fugir disso, entendeu? Então você vem para um país diferente, você vai procurar onde é que está a nossa língua, onde é que está a nossa cultura, quem que já está aqui mais tempo. É isso, não tem jeito, não dá para fugir disso. E foi isso que eu fiz e todo mundo faz isso, é o que ajuda. Ok. Tem gente aqui parabenizando, né, pela tua belíssima trajetória, a gente vê, né, o quanto que tu gosta, tu é apaixonado também, porque, assim, tem gente que não se descobriu ainda, né, mas tu acabou te descobrindo aqui no Brasil, e aí, claro, tu foi mostrar também tuas habilidades nos Estados Unidos, como tu falou. Nunca mais voltei a fazer rádio, né? Pois é. Sim, mas é isso, né? As oportunidades, como tu diz, né? O cavalo encilhado passa, ou tu pega, ou ele vai embora. Quantas vezes vai acontecer isso, né? Então a gente tem que aproveitar. Mas eu queria te perguntar uma coisa específica, na verdade, sobre o consumo de mídia lá, né? Porque assim, no Brasil, e aí, claro, eu estou usando essa coisa mais empírica, mas tem dados já falando que antes a TV tinha uma entrada muito forte ainda no Brasil, né? Mas hoje está difícil, porque as pessoas só acessam redes sociais, é o WhatsApp, é TikTok, né? É Instagram, enfim. E aí, claro, tem uma linguagem muito de vídeo, de pequenos vídeos, né? Videocasts, como eles estão falando, né? E assim, e nos Estados Unidos, tu percebe que isso também está assim, ou... Tá, do mesmo jeito eu não vejo nenhuma mudança. Eu acho que aqui também se consome muito mais, as pessoas estão muito mais na internet no sentido de ver tudo mais no YouTube, né? Todas as grandes redes e agências de notícias estão postando, né, seus vídeos no YouTube, porque sabem que a presença na televisão diminuiu, né,
demais, assim, demais, né? Você vê a própria CNN, né? Tá agora fazendo, a CNN está fazendo TikTok, né? Estou falando da CNN internacional, né? Os grandes apresentadores aqui, tirando o Anderson Cooper, né? Que já está anos-luz lá na frente, mas os apresentadores mais tops agora, a própria Kate Collins, que é a correspondente da Casa Branca, ela tá lá na Casa Branca postando TikTok, entendeu? Porque as pessoas estão consumindo essa notícia em outros lugares, né, a não ser na televisão. Ou as emissoras todas buscando a assinatura, né? Que as pessoas possam assinar um conteúdo para ter algo exclusivo, né? Para ter. Esse é um caminho também que ele vem crescendo muito. Outras plataformas surgiram, o próprio YouTube tem uma área de membros, né? Onde você pode ter o seu canal. O Instagram também tem isso, né? Criou uma assinatura, você pode pagar para ter conteúdo exclusivo. O YouTube também, você paga, pode ter conteúdo exclusivo. Então, para concorrer, né, com esse universo. Eu acho que a diferença é que aqui, não sei, as pessoas acabam usando muito o X também, né? Eu acredito que no Brasil também se usa bastante, mas aqui ele tem uma importância, não sei, maior, assim. Eu sempre percebi, desde que eu cheguei aqui, vejo que as pessoas tweetam, né, muito mais do que no Brasil, e tem uma importância dentro dos meios de comunicação. Uhum. Mas, por exemplo, só para vocês terem ideia, tá? Eu não tenho canal de televisão, né? Mas na minha casa, e acho que muita gente não tem, é tudo app, né? São todos aplicativos que a gente assiste, o aplicativo que a gente quer assistir tal, um vídeo que está na plataforma tal, tá todo mundo fugindo, né? Não tem mais jeito, né? Esse modelo de TV aberta, as pessoas querem na hora que elas querem, né? E acabou. Então, tá realmente cada vez mais complicado. Uhum. Eu vou ler aqui uma pergunta do Claro. Vitor Souza, que diz assim: boa noite, Vandrei, obrigado por compartilhar essas experiências. É um prazer te acompanhar aqui sobre o trabalho freelance no jornalismo. Como você enxerga esse tipo de trabalho fora do Brasil? Os veículos são mais restritos quanto ao material oferecido por um repórter freelancer? Tratando, por exemplo, de grandes agências como Reuters, a AFP e até mesmo as emissoras de TV, né? Não, era um tópico que eu ia citar, acabei não falando. Boa pergunta, obrigado, viu? Eu fui numa premiere de um filme de jornalismo do Boston Globe. Depois posso dizer qual é o filme aqui, que é um filme que até ganhou o Oscar. Eu fui nessa premiere e o pessoal do Boston Globe na época, isso foi em 2016. E lá em 2016, o diretor lá do Boston Globe, que é um jornal, ele falou assim: hoje, em 2016, hoje 80% dos nossos correspondentes são freelancers. Então, naquela época, foi no ano anterior à minha ida para os Estados Unidos. Eu falei assim: opa, peraí, então vocês realmente estão contratando, porque é mais, né, barato, obviamente, você ter freelancers espalhados no mundo inteiro, né? É muito mais barato. Então, respondendo a pergunta, tem muita oportunidade, tá? Muita oportunidade. É fácil de entrar? Não é fácil de entrar. Mas eu acho que começando a prestar serviços aqui e ali de forma, né, profissional, você ter um mínimo de qualidade e sabendo que realmente o que é notícia, tem muita gente comprando material o tempo inteiro e não são só as grandes agências, até instituições, né, compram materiais, o próprio mundo, né, das celebridades é uma loucura, né, a quantidade de freelancers que tem. Então, o mundo hoje está muito mais nesse sentido, né? Eu me lembro na época em que eu estava assim, começando a minha carreira lá no jornalismo, não sei se vocês lembram do Luiz Nachibin, né? Luiz Nachibin era um jornalista lá, na época ainda da Globo, mas ele pegava uma câmera gigantona e ele viajava o mundo sozinho e produzia material já para vender em, sei lá, no ano 2000. Aí era uma loucura aquilo, né? Porque você mandar com uma câmera gigante para tudo quanto é lugar era complicado. Hoje você imagina a facilidade que a gente tem de produzir material e vender esse material. Então, eu vejo muita oportunidade. E você pode começar a fazer isso em qualquer lugar que você esteja, entendeu? Em qualquer lugar que você esteja. Não precisa ser no exterior,
Você pode, né, produzir material e oferecer, porque as revistas querem material. Você imagina, hoje, a Veja, todas as grandes revistas, elas têm canais de vídeo também, entendeu? Então você também pode gravar coisas para esses canais. A própria Manchete, que foi vendida e veio à falência, né? A própria revista Manchete, depois ela foi relançada, agora eu soube que ela foi relançada no Rio de Janeiro. Ela relançou uma revista digital, não é impressa, mas também uma área de vídeo, né? Uma área dentro de um canal deles. Então, realmente tem muita oportunidade assim, de você, né, trabalhar dessa forma. Tem muita gente, claro, que já está nesse mercado há muitos anos e vive fazendo isso, né? Talvez estar num lugar onde muita coisa acontece é importante, né? Você se mudar para um grande centro, é muito mais fácil de você, né, cavar notícia, né? Eu digo, porque assim, eu falo que em Orlando, por exemplo, não acontece nada, né? Eu moro em Orlando. Em Orlando, assim, no máximo que acontece lá são os furacões uma vez por ano, né? Mas fora isso, eu tô lá, mas eu fico viajando, vou para tudo quanto é lugar. Mas lá mesmo, assim, para dizer, graças a Deus que acontece pouca coisa, mas também tem muita notícia, só que notícia local, tá? Eu não cubro notícia local, eu só cubro coisas para o jornal da Record, que é, né, o jornal em rede nacional da Record todo dia. Então a gente fala muito sobre política, que ganhou uma dimensão muito grande, e os assuntos, né, pertinentes ao noticiário nacional, que interessam, né, a própria AI, né, a gente está falando muito de inteligência, a gente está falando muito sobre drogas, né, também, que é uma questão muito séria, né, nos Estados Unidos. A gente tem outros problemas, né, dentro dos Estados Unidos, assim, né, a gente tem muita violência contra a criança, muita exploração sexual, muitos casos de sequestro de menores, né? Os Estados Unidos vive isso praticamente ninguém fala, assim, uma coisa que a gente sabe que isso acontece, mas não é uma... Quando eu falo isso para as famílias que eu atendo, eles falam assim, nossa, sério? Meu filho pode ser sequestrado? Eu falo, pode. Olha Assim, só. acontece muito. Então é um tema que não gostam de abordar, né? Não Porque gostam de abordar. Se expor, né? Tá certo. Eu acho que eles encobrem muito, sabe? Alguns temas relacionados, assim, própria violência mesmo. O racismo, eu acho que está muito escancarado, né? Eu nunca vi, assim, eu não conheço muitos países, mas, né, morei no Brasil muitos anos, não tem nada comparado, na minha opinião, em termos de racismo, igual eu vejo nos Estados Unidos. Assim, é gritante, assim, é gritante e é tão intenso, assim, é tão, sabe, eles não dá. Um não suporta o outro, assim, é uma coisa visível. As pessoas, elas, porque, né, tem toda uma carga, uma história e a pressão policial também, enfim, tem várias coisas que continuam acontecendo, né? Essa disparidade econômica, né? Uma série de coisas. Imagina. Eu tenho aqui uma outra pergunta, Vandrei, que é da Camille, ela mandou aqui no meu celular. Você mencionou do cuidado que tem ao fazer certas reportagens, principalmente por ser jornalista estrangeiro. Teve alguma situação em que você sofreu um certo preconceito ou foi impedido de fazer alguma reportagem? De que forma você reagiu e como resolveu essa situação? Já teve, inclusive recentemente, lá no Texas, quando eu fui fazer essa última reportagem das chuvas, faz, né, mais ou menos um mês, tá tudo muito aflorado, as pessoas, né, perderam tudo e tal, então você tem que ter muito cuidado, né, numa tragédia, em abordar as pessoas, né, uma coisa que eu aprendi isso desde sempre, né, desculpa, como é que você, né, entrevista as pessoas e tal. E a gente estacionou o nosso carro numa rua, assim, qualquer, e veio lá de dentro da casa um senhor gritando assim, sai daqui agora, a gente não quer vocês aqui e tal. Mas ele estava realmente de forma muito violenta, assim. E eu tentei ir até ele, chegar um pouco mais perto e eu falava, não, calma, e ele não queria se acalmar de jeito nenhum. E aí, na minha mente, eu já pensei assim, bom, só falta ele pegar uma arma agora e atirar aqui. Eu falei, Bruno,
vambora, cara, vambora. Aí quando eu estava indo embora, eu olhei para trás, assim, para ele, assim, sabe, fiz um olhar, assim, bem dentro dos olhos dele, e ele ficou mais possesso ainda. Ele falou assim, por que você está me olhando desse jeito? Eu falei, nossa, realmente assim. Então acontece esse tipo de situação. A polícia nunca fui abordado, assim. Às vezes o que eles pedem eles querem saber quem a gente é, né? Quem que é você, né? Se apresente. Então, assim, é sempre importante a gente ter, no mínimo, algum tipo de credencial. Existe uma credencial de jornalista estrangeiro, que ela é emitida pelo Departamento de Estado, né, americano, lá pelo próprio governo americano. Então a gente renova essa credencial todo ano para pelo menos ter alguma coisa, porque assim, a tua credencial de empresa, os caras não sabem quem é você, né? Não adianta você falar, eu sou da TV tal. Quem que é você, né? Não adianta de nada. Então assim, você tem que ter alguma coisa lá dos Estados Unidos, mas nessa última vez eu fiquei bem assustado com esse senhor assim. E tem a questão partidária também, que às vezes eles perguntam para a gente, você é da minha emissora tal? Porque o que acontece nos Estados Unidos, a opinião política, né, os canais eles se posicionam mesmo, né, a gente sabe disso, né? CNN a gente sabe quem é, Fox a gente sabe quem é, e todas as outras elas se posicionam. Aqui não tem esse negócio de dar notícia, mas a gente nunca vai falar que apoia candidato tal. Não, aqui eles falam, né? Não, a gente apoia fulano de tal e pronto. Então, se você, às vezes, eu já fui, né, confundido, o cara falou, não, se vocês são do canal tal, não quero nem saber de vocês aqui, pode sair. Falei, não tem nada a ver. Mas, fora isso, nunca tive nenhuma situação grave, assim, de realmente correr risco, alguma coisa. Mas fico sempre receoso de não cometer alguma coisa que me leve a ter um reporte, sabe? Porque você ter um reporte criminal aqui, que uma coisa boba que seja, ele é muito sério, entendeu? Isso te prejudica em muitas coisas, Aqui, se você, por exemplo, se você tiver um despejo de aluguel, não pagou aluguel, foi despejado. Nossa, você tá muito ferrado, entendeu? Porque aquilo vai te prejudicar em um monte de coisa. Então não dá para não dá para bobear. Não dá para facilitar. Eu vou perguntar aqui para ti, o Bernardo também mandou para mim. Queria saber como foi participar da equipe responsável pela cobertura da ocupação policial nas favelas, dos complexos do Alemão e da Vila Cruzeiro. A conquista do M era esperado? Não, acho que não era esperado, não. Porque sempre... Você imagina que o M, ele concorre, né, é o mundo inteiro em termos de jornalismo, né, nessa categoria de jornalismo, com tragédias pelo mundo, né, ou grandes imagens no mundo inteiro. A gente sempre acha assim, não, essa aqui vai... A própria tragédia da chuva da região serrana, ela foi indicada ao M. Ela tem uma indicação lá, mas não ganhou. Né? E tantas outras que foram indicadas e não ganharam. Então, assim, você realmente chegar a ganhar... sabe assim, quando o ator ele vai para o Oscar, mas ele fez um filme incrível, só que ele chega lá, aí ele vai concorrer com a Meryl Streep, aí não sei o que tal, aí perdeu. É assim, entendeu? Então você tem também que as grandes corporações, né, CNN e tantas outras, elas costumam ter grandes imagens, né? Imagens impressionantes no mundo inteiro. Então os caras aplicam, eles estão lá concorrendo todo ano, sabe? Então ganhar aquilo ali realmente é incrível. É incrível, assim. Tem uma série de fatores, uma combinação muito grande, né? Mas é um portfólio, né? Óbvio que é um portfólio muito, muito interessante. A imagem que... Porque aquele prêmio ele foi baseado na imagem dos bandidos fugindo, né? Naquela imagem da fuga. Morro ali. Isso. E, na verdade, aquela imagem, ela é uma imagem do helicóptero. Ah, sim. Então, ela foi gravada pelo nosso amigo lá do helicóptero, até ele foi lá também receber a premiação e tal. Então, foi bem interessante. Mas a cobertura, né, de modo geral, foi uma coisa bem intensa, realmente. Assim, aquele colete, ele, no final do dia, né, tá pesando 1 tonelada, e fora o risco, né, que a gente fica correndo o dia inteiro. Sim. Toda essa política de segurança, ela mudou no Rio de Janeiro, né, em todas as emissoras,
muito, assim, né, com a morte de cinegrafistas, né, morte de repórteres, do próprio Tim Lopes, entre cinegrafistas da Band, a gente tem do SBT, que também foi... teve um cinegrafista da Band que morreu também numa manifestação, né, com aquele fogo de artifício que foi jogado nele. Então, essa questão da segurança ela foi mudando, né? Eu me lembro que quando eu saí do Brasil, eu comecei a juntar minhas coisas, muita coisa eu vendi e tal, não sei o que, tal, e eu achei que eu tinha uma máscara de gás. Que eu falei, nossa, tá aqui uma coisa que eu, né, já usei, inclusive, na manifestação lá no centro do Rio, e não trouxe para cá e dei para um amigo meu que é jornalista. Eu falei, olha, cara, você vai usar muito, muito mais do que eu acho, né, aqui no Brasil do que lá fora. Uhum. E tu acha também, Vandrei, que, por exemplo, claro, as grandes agências, né, como a Reuters, FP, enfim, hoje tem inúmeras, elas contratam jornalistas freelancers ou elas têm gente sua para cobrir, tipo, Gaza, Palestina, né, essa guerra que não acaba, Ucrânia, guerra na Ucrânia, Rússia contra a Ucrânia, depois nós temos, enfim, são várias guerras, né, espalhadas, ou são os próprios repórteres meio malucos, eu digo assim, entre aspas, que tem um pouco de falta de juízo para se embrenhar num tipo de cobertura assim, que coloca tanto risco, né? A vida tão em risco, né? Não sei o que tu acha a respeito. Não, eu acho, eu fico, né, feliz que a gente tem pessoas com essa, né, essa capacidade e essa coragem, né, de colocar a própria vida para denunciar alguma coisa. Assim. Eu fico bem, assim, eu reconheço que não sei, se me mandassem lá, sei lá, né, eu lembro que quando estourou a guerra na Ucrânia, eu tinha ido para Washington fazer uma entrevista boba lá. Era um dia, era um bate-volta, assim. Eu saí, fui para fazer uma entrevista e falaram, não, o cara vai estar lá, vai lá entrevistar lá e tal. E depois você volta. E naquele dia estourou a guerra na Ucrânia. E aí eu fiquei 20 dias em Washington falando sobre a guerra na Ucrânia de Washington por conta da coisa dos Estados Unidos, né? E aí, enfim, aquilo explodiu e tal. Não tinha nada dos Estados Unidos diretamente, mas tinha, né? Tem um apoio à Ucrânia, uma série de coisas, então a gente ficou lá cobrindo aquele momento. Os armamentos todos, né? Tudo, exatamente. E eu me lembro que eu fui para ficar 2 dias, não tinha nem levado roupa direito, e a gente acabou ficando lá 20 dias. Mas assim, eu fiquei pensando, falei, nossa, se me mandassem para a Ucrânia, será que eu iria, né? Alguns repórteres, o próprio Cabrini, né, foi para lá, o Leandro Stoliar, né, que até não está mais com a gente na Record, também foi, entre tantos outros amigos que acabaram indo para lá. Acho que tem que querer muito, né, você tem que realmente pensar muito do risco que você vai... Porque assim, o risco ele é iminente, ele existe, entendeu? Não dá para separar. Eu, em determinado momento, na cobertura ainda no Rio de Janeiro, eu comecei a optar mesmo, falar, olha só, eu vou até determinado ponto aqui nessa favela ou nesse local. Daqui para frente eu não vou mais. Claro. E a gente estava meio livre para decidir, sabe? Porque as emissoras elas começaram a ver que o risco era real. Então elas deixaram por conta do repórter. Não, se você for, o problema é seu. Mas claro que tinha uma cobrança ali, né, no backstage, dizendo assim, poxa, mas fulano conseguiu aquela imagem, por que vocês não conseguiram? Correu da briga. Entendeu? Então, é uma escolha. Eu admiro demais, assim, quem vai. Eu acho que tem muita gente que já está lá, né, nesses lugares, cobrindo isso, já mora lá, já estava lá, brasileiros em Israel, enfim, já tem muita gente no mundo inteiro e que já estava vivendo aquilo, já conhece um pouco da realidade, porque não dá para você também cair de paraquedas num lugar desse. Você precisa ir guiado por alguém, no mínimo. Assim, claro, sabe? É uma questão de segurança, né? Não tem condição. É uma história que eu lembro muito da época de faculdade, do José Hamilton Ribeiro, né? Eu ia citar ele. Né, do Vietnã, perdeu a perna e tal. Imagina, José Hamilton, uma lenda, assim, né? Um texto incrível, um cara maravilhoso, que a gente sempre falava, né, nas nossas aulas de jornalismo. Então, assim, imagino que ele
foi isso, né? Ele se embrenhou lá e, buf, né? Uma mina veio e estourou, por pouco ele não morreu. Sim. É um risco que se corre, não dá para cobrir não dá para cobrir uma guerra sem se arriscar. Eu assim, não vejo de outra forma. Uhum. Nunca fui para nenhuma delas, entendeu? Mas elas têm o receio de que elas possam se aproximar, assim, outras acabam, né, aparecendo aqui e ali. A gente está tendo uma questão muito séria agora, que é a questão imigratória aqui nos Estados Unidos, né? Que Sim. tá uma coisa muito próxima da gente, assim. Eu fui parado outro dia pela polícia e a primeira pergunta que o policial me fez, o que não é praxe, não é mesmo, ele perguntou assim: de onde você é, né? Where are you from? Where do you come from? E assim, normalmente eles não perguntam isso, né? Eles perguntam já documento, né, tal, enfim, qualquer coisa desse tipo. Então né, o cara me perguntou: de onde você é e se eu falava inglês. Então, assim, falei, poxa, a abordagem já está diferente, né? Sim, bem descarada, né? Bem descarada. E, enfim, isso está muito presente no nosso dia a dia mesmo agora. A gente está vendo, né, muitas reações, né, das instituições nesse sentido, das empresas também, né, que estão sem, infelizmente, estão sem funcionários, né? Tem muita gente que não está, teve que... Outro dia eu vi uma matéria sobre quem conhece um pouquinho de Miami, de um clube de Miami que é o Mangos, né? Mangos, que é um clube de dança e tal. O dono do Mangos deu uma entrevista para um jornal aqui da Flórida e falou que ele perdeu 10 dançarinos cubanos. Porque eles estavam com visto provisório. Não, eles estavam com visto, porque o Trump ele revogou, né, vistos de proteção, né, de cubanos, haitianos, um monte de gente, venezuelanos especialmente, mas cubanos muitos. Então essas pessoas foram embora, sei lá, né, foram para outro lugar. Não porque quiseram, né? Não porque quiseram, exatamente. Quiseram, né? Mas chega a ser pauta de vocês esse tipo de... Chega, a gente está falando bastante sobre isso, assim, e cada dia mais, entendeu? Porque o que está acontecendo na Flórida, inclusive, que é um estado conservador, está tendo muita... O que o governo federal está fazendo? Ele está oferecendo para os policiais locais a chance de trabalhar como policial de imigração, porque eles precisam muito de policiais. Mais gente. Uhum. Então, eles estão tirando policiais locais. O próprio... Um dos subprefeitos de Orlando, não é de Orlando, é do condado ali de Orange, ele falou que ele não ia colaborar lá com o Ron DeSantis, o governo da Flórida, e o Ron DeSantis ameaçou de demitir ele. Falou, não, eu vou tirar você do cargo. E ele voltou atrás, ele foi lá e assinou a declaração concordando que ele, tudo bem, você pode tirar policiais nossos aqui, fazer essa oferta para os policiais. Eles estão oferecendo $10 mil, assim, inicialmente, para um policial que queira, né, trabalhar para o ICE, né, que é o Immigration Customer Service, e uma série de outros benefícios, né? Então, E isso é uma grana alta, perto do que eles costumam ganhar? Assim, na verdade, são um pouco mais de benefícios. Eles eles vão ganhar ali, sei lá, o que eles ganham em um mês, né? Mais um mês de salário antecipado e mais bonificação anual, tal. Né? Então está atraindo bem. Está atraindo ao ponto das cidades começarem a ficar sem policiamento, né? E a gente precisa muito do policiamento, né? Nas escolas, né? Porque normalmente a gente tem um policial em cada escola, um carro de polícia em cada escola, por conta das armas, né? Essa coisa do... Sim, é todo mundo armado, claro. Eu já cobri alguns, assim, já cobri em Parkland, na Flórida, lá no Texas também, em Uvalde. Eu tinha até um vídeo que eu tinha separado. Ataques, né, Vandrei? São os ataques, porque é muito fácil comprar uma arma, né? Assim, você compra um rifle desses, um fuzil AK-47 por $300, $400. Então, o acesso, claro. É muito fácil, entendeu? Aqui tem uma pergunta que diz assim: quando o Barack Obama assumiu a presidência, você sentiu alguma perseguição contra o presidente por ele ser negro?
Chegou a acompanhar isso, não? Eu não cheguei a estar aqui na época do, Aí Obama. o outro tinha sido... Mas o que houve na época do Obama, houve muita perseguição contra ele e especialmente contra a esposa dele, né? Como é que chama a esposa dele? Eu tô com amnésia, gente. Mas, enfim. Michelle, não é? A Michelle Obama, exatamente. Eu estou lembrando a capa do livro dela aqui que eu tenho. Porque ela tem uma atuação muito forte, né? Sim. Então, eu acho que eles foram bastante perseguidos nesse sentido, por ser o primeiro, né, governo negro, na Casa Branca, pelos programas sociais, né? O Obama mudou, né, a questão do sistema de saúde, porque eu ia dizer, sim, ele foi uma coisa bem revolucionária para os Estados Unidos, né? E ganhou, inclusive, até hoje, né? É porque o Trump não atentou aí por isso ainda, daqui a pouco ele vai mudar o nome. Não é o nome oficial, né? Mas o nome do sistema de saúde hoje se chama Obamacare, mas é um nome fantasia, um nome popular, né? Porque foi claro, essa plataforma, né? Da plataforma. Foi assinado em 2014, né? Chama ACA, né? Affordable Care Act, que é o sistema de saúde implementado pelo Obama, onde o governo traz um subsídio muito grande dentro do sistema de saúde e tal. Aí ficou o nome de Obamacare, né? Daqui a pouco Trump vai lá e vai falar, peraí, mais uma coisa para a gente mudar o nome aí. Sim. Ele gosta de trocar o nome das coisas. Então, aqui tem o Lerner, ele também mandou para mim, ele é aluno do sexto período e também é do Centro Integrado, né, Acadêmico Integrado de Comunicação do Univale, o CAICOM. Ele pergunta, claro, eu sei que muita coisa tu já falou, né, na tua apresentação, mas é que como teve alunos que não conseguiram entrar, eu acho que é pertinente essa pergunta, né? Quais são as principais características, habilidades ou até experiências que alguém deve ter ao pensar em migrar para o exterior? Não necessariamente para os Estados Unidos, né? Mais em termos de trabalho, características... pelo que eu entendi, sim, nesse sentido, né? Eu acho que, primeiro, muita disposição para aprender, né? Porque eu acho que ali nos 30 anos, né, até uns 30, 35, 40 anos, a gente tem muito mais disposição do que encarar uma coisa completamente diferente, né, mais próximo dos 50, não sei, estou falando, né, de modo geral, assim, eu acho que as pessoas vão concordar um pouco comigo, mas claro que nada impede você fazer isso, né, quando você quiser, como eu mesmo disse. Mas eu acho que mudar completamente e fazer alguma coisa nesse sentido, você tem que querer bastante, tem que estar muito... Eu acho que o que nos ajuda bastante quando a gente muda para um lugar assim, é você prestar muita atenção e querer realmente se envolver, porque em determinado momento aquilo cansa a gente, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, eu fico cansado de ter que ouvir tudo em outra língua, fazer tudo em outra língua, não sei o que, tal, né? Para atender um telefone, seja lá o que for, falando só do idioma, mas culturalmente também. Porque tudo é diferente, né? O atendimento das pessoas é diferente, né? Tudo é... A gente no Brasil, a gente tem um clima, né? Que é brasileiro, que é a nossa praia. A gente nasceu ali. Então, eu só vejo isso. Eu só acho que a pessoa tem que ter muita disposição, entendeu? Disposição, porque não vai ser no primeiro momento. Mas se ela quiser realmente mergulhar naquele universo, começa a absorver mais rápido, sabe? Tem que ter... tem que querer, tem que ter um ouvido, assim, de você prestar atenção como que as pessoas falam alguma coisa, e você fala, a pessoa realmente fala desse jeito, é desse jeito que eu tenho que falar. Porque o americano, ele é tão, assim, conformadinho dentro do quadradinho dele, que se você fala, a gente tende a traduzir as coisas, eles sempre vão dizer que não entenderam, né? Então, eles têm que falar do jeitinho deles, e fazer as coisas do jeito que eles gostam, né? Uma coisa que eu vejo que muitos brasileiros que mudam para os Estados Unidos começam a reclamar por que as coisas não funcionam do jeito que era no Brasil, né? Porque ele já estava acostumado, né? Então ele muda para lá e ele começa a achar ruim também, né? Então, assim, tem problema em todo lugar, tá, gente? Não dá para fugir dos problemas. A vantagem
é que, claro, você tem poder de compra maior, né? Você não precisa ganhar tanto para você ter um padrão de vida bom, para ter uma segurança interessante, para morar num local legal, né? Para ter um bom carro, né? E depois, no futuro, a gente muda também o conceito sobre esses bens, né? Que são tão fáceis da gente ter, né? Claro que tudo é caro, mas a gente não tem. Meu pai mesmo falou assim: nossa, você deixa o seu carro na rua lá, fica lá, por que você não põe na garagem? Eu falo, pai, é porque aqui a gente não liga para isso, entendeu? O carro não tem esse peso que tem no Brasil. Aqui ninguém liga se o carro depois vai ser vendido, o que vai acontecer, então não tem esse problema. É diferente, então tudo é muito diferente, sabe? A mentalidade das pessoas, né? Tá falando, né? Entendeu? O vizinho não está preocupado com você, né? Se você tem mais ou menos, e se você está saindo de bermuda, de chinelo, ele não quer saber, sabe? Cada um cuidando do seu. A pessoa que coleta o teu lixo tem tanto valor como, né, a pessoa que trabalha no escritório, porque trabalho é trabalho, serviço é serviço, e não tem isso. Então, se tiver disposição, acho que vai ter sucesso. Tá. Vandrei, eu sei que a gente já está encerrando, então vamos para a última. Pode fazer, pode perguntar. Não, a gente também não vai abusar, né? É da Isadora. Ela, primeiramente, ela agradece muito pela presença, né? Foi muito interessante e rica, né, a tua exposição, falando das tuas experiências, e que elas são inspiradoras. Ela coloca: gostaria de saber, num cenário global tão polarizado e com a disseminação rápida de desinformação, o jornalista sente pressão em manter a neutralidade? Essa cobrança vem mais da própria consciência profissional ou de editores e veículos? Muito bem, Isadora. Essa é a pergunta cereja do bolo. Né? Para a chave de ouro, encerramento. É verdade. Tá difícil de fugir, né, dessa polarização aqui também. A gente sabe que né, os Estados Unidos também vive isso agora, né, de forma muito mais intensa. Não estou me posicionando aqui e ali, mas a gente está sentindo, né? Para vocês terem ideia, várias empresas grandes de comunicação foram banidas, né, da cobertura de dentro da Casa Branca, por exemplo. Né? Algumas conseguiram voltar, outras não. Então, e outros meios de comunicação surgiram com apoio governamental para poder cobrir, né, melhor aquele recado que o governo quer dar. Então, é difícil a gente juntar isso dentro da nossa reportagem, mas a gente tenta, né? Claro que a gente tenta trazer ali algo pesando, né, na balança, entendeu? Mas, gente, o que a gente tem que entender é que todas as empresas de comunicação, pelo menos, né, as que a gente conhece, são privadas, entendeu? Elas têm, né, as suas editorias, seus interesses, seus patrocinadores, sei lá, né? Então, em algum momento, isso pode acontecer. Eu vou ser muito franco com vocês, né? Nesses 4 anos e pouquinho que eu trabalho dentro da Record, eu nunca tive nenhum direcionamento no sentido: não vamos cobrir essa pauta porque ela ofende aqui, ali, ou uma questão religiosa, ou algo do tipo. A gente não tem isso mesmo, assim, dentro do jornalismo não tem isso. Tem outros programas, né, da casa que tratam isso mais dessa forma, porque, né, tem o cunho mais religioso e tal. Mas dentro do jornalismo, a gente tem, pelo contrário, assim, a gente abriu bastante a cobertura, a gente está, inclusive, agora com um repórter lá em Washington para cobrir mais a questão política, porque não se contava. Eu fui convidado para ir para Washington, tá? Mas eu não quis ir. Eles falaram: você não quer ir para lá, e aí a gente precisa agora de alguém lá cobrindo Casa Branca todo dia. Eu falei: olha, nesse momento eu não posso ir, né? Tem uma série de questões pessoais, minha filha está na escola, tá, quase se formando, não consigo ir. Então, a gente acabou cobrindo um pouco mais dessa questão política, porque está muito pesada, assim, não dá para fugir. E tem notícia toda hora e todo dia, né? E dos dois lados, e aí várias questões, né? Como eu falei, essa questão imigratória é uma delas, questões econômicas outra, o emprego outra, né?
agora tarifas, né, uma série de coisas. Então, a gente ouve agora a tarifa, né, o Trump falando, e também o governo brasileiro o tempo todo, né, tá nesse momento aí todo dia. Essa é a pauta da última semana inteira, a gente só cobriu isso. Assim, eu tento fazer meu trabalho, eu entrego o material que eu acho que eu deveria entregar, entendeu? Agora, a gente, né, infelizmente não é o dono da notícia. Não posso negar que as empresas todas têm seus interesses e talvez eles queiram dar aquilo de determinada forma, ou entrevistar fulano e não entrevistar ciclano. Sim, essa questão do viés, né? Uhum. É claro que isso acontece, entendeu? Mas, né, nós somos profissionais. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: você trabalha nesse lugar ainda no Brasil? Esse lugar é não sei o quê. Eu falei: olha, eu só trabalho lá, eu não sou dono desse lugar, né? Então, né, eu me lembro na época da faculdade, de um slogan que estava nas paredes aí, dizia assim: se o seu sobrenome não é Abravanel, se o seu sobrenome não é né, Marinho, não é não sei o quê, felice já, né, no sindicato, né? Porque a gente era só mais um, né? Eu me lembro bem desse slogan do pessoal do sindicato. Então, vai da gente, né? Vai da gente. A gente teve, né, as pessoas que saíram da mídia agora por conta dessa questão, né? Da questão da lei, um pouco da influência também dos Estados Unidos nesse sentido da legislação, né, de bloquear bens e tal. A gente está vivendo um momento muito diferente, assim, eu acho que é um momento, né, histórico, sempre a história está sendo feita todo dia, né? É uma outra guerra, né, querida? É uma outra guerra. Mas esse momento está assim, olha, frenético. Eu fico bem impressionado. Dizer para vocês que as coisas nos Estados Unidos estão mais difíceis, né, do que estavam há 10 anos, no sentido, está tudo realmente mais caro, está difícil de manter as coisas, né, tudo ficou um pouco mais difícil, porque a gente teve muita inflação também na pandemia, né, no pós-pandemia. A gente teve uma inflação que foi, né, histórica ali dos últimos 40 anos, está se vivendo um pouco isso ainda, né, enfim, vamos ver até o final do ano, pelo menos, como é que as coisas vão caminhar, assim, que eixo elas vão andar, né, não sei. Enfim, vamos ver. Nosso presidente não se cansa, né? Traz notícia todo dia. Perdão. Muito obrigada. A gente está chegando aqui no limite do nosso tempo, mas eu queria só queria deixar registrado uma coisa, tá? No começo do dia, a gente estava com um número X de inscrições. Então, assim, é um problema barra, né, sei lá, sucesso, eu acredito. E ao longo do dia, as inscrições elas subiram de uma forma tão vertiginosa que não deu tempo da gente conseguir aumentar a capacidade dessa live, dessa palestra. Então, assim, eu fiquei observando ali que a capacidade dela era 1000, só que, assim, até então a gente nunca chegou perto do número assim, né? Também porque a divulgação que a gente fez foi um pouco maior e tudo mais, o pessoal realmente se comprometeu e né, de assistir. O palestrante chama atenção, né? É o palestrante, Bárbara. O palestrante chama atenção, né? Imagina. Então, assim, a gente ficou ali com um limite de 1000 e o pessoal querendo entrar e não tinha vaga. Sabe aquele show quando esgota os ingressos? Foi tipo isso a sensação, tá? Então, só para te sentir, assim, que realmente... A última eu escolhi tinha mais de 1.800 inscritos. Então, tipo assim, se o limite era 1000, uma galera que ficou... Parabéns, Andrei. Parabéns para vocês aí. Pelo evento, eu fico então, feliz, só para deixar... assim. Pode falar, Bárbara. Com certeza. Não, só para deixar registrado também que quem não conseguiu acessar, enfim, pode compartilhar com os colegas, em relação às horas, todos vão ganhar. Né? O mais importante que eu fiquei feliz é que o número de pessoas ali online ficaram altas até o final, então, né, quem queria só as horas podia ter saído, mas o pessoal ficou revezando para conseguir acessar, então, muito obrigada a todos que ficaram até aqui, e primeiramente, acima de tudo, muito obrigada, Vandrei, por ter aceitado esse convite, né, foi uma palestra bem rica, assim, Imagina, de eu conteúdo. Fiquei com muito receio assim, né, de não entregar, né, sei lá, alguma coisa que as pessoas precisavam, porque tem muita coisa para falar, né, do dia a dia, como é que é, sei lá, dá para fazer essa mesma, né, parece por outros, né, vieses assim, mas
por outros caminhos, enfim, dá para construir de outra forma. Mas, eu falei, gente, sei lá, contar alguma coisa e depois vou abrir para perguntas aí para o pessoal poder perguntar. Eu só gostaria, assim, que vocês entendessem, né, que eu trabalho, né, numa empresa, mas também sou uma pessoa que também tem os meus pensamentos e tal, que ninguém levasse isso para a internet, né, não fatiasse esse conteúdo de forma, né, aqui e ali, enfim, tá? A proposta aqui não é essa, né, eu falei bastante, né, do lugar onde eu não trabalho mais, mas isso não tem nada a ver, né, ninguém, vou negar minha história, enfim, e não tem nada a ver, né, a gente não é de ninguém, né, a gente presta um trabalho, né, para as pessoas e sempre feito com muito carinho e dedicação em todos os lugares, então é isso. Não, pode ficar tranquilo, a proposta realmente da Semana Alumni é pegar essas pessoas, né, esses nossos alunos, ex-alunos, enfim, nossos alunos que se destacam lá fora, que tem uma trajetória. Assim, é muita gente que a gente tem que pegar, claro, só que algumas pessoas aparecem na TV de vez em quando. Ajuda, né? É mais fácil, né, Bárbara? Ajuda. Então, realmente, o intuito é de jogar uma luz para essas pessoas, elas contarem a trajetória delas, de onde que elas chegaram, quer dizer, de onde elas vieram, como elas chegaram, onde elas chegaram, realmente para inspirar as outras pessoas. Isso. Pô, realmente o caminho foi esse, então acho que eu posso insistir um pouquinho mais aqui. Exato. Claro. É isso que eu acho. Parabéns, querido. Não, meu amor. A minha mãe veio me oferecer mais uma água aqui. Falei, não, ainda tem aqui. Tá? Obrigado, meu amor. Já vou lá. Eu deixei o link aqui da página, a página do Vandrei no nosso site, que também embaixo da foto dele tem um ícone com todas as redes sociais, contatos, para vocês seguirem, acompanharem. Inscrevam-se lá então. no YouTube, enfim, no Instagram. Tudo, eu coloquei todos os ícones que tinha. Tem meu contato lá também, especialmente no YouTube, tá, pessoal? Quem quiser saber um pouco mais da vinda, né, para os Estados Unidos, ou está pensando aí, de repente, alguma coisa nesse sentido, né? Tem aí um planejamento, tá aí nessa faixa, né? A família começando, às vezes fica mais fácil, enfim, eu atendo todo mundo lá, pode me chamar e a gente vai conversando, vai ser um prazer. Obrigada também, quero agradecer, Vandrei e Bárbara, pelo apoio. Obrigada, gente, foi um prazer estar aqui, viu? Assim, muitas lições e percebo essa paixão que tu tem pelo que tu faz. Parabéns. Obrigado. E um carinho, obrigada, professora, pela mediação também. Obrigado mesmo pelo trabalho de vocês, tá? Uma ótima noite, foi um prazer, gente, de verdade. Tchau, gente. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado.